órgãos linfáticos, tá? Histologia, né? A gente tá no hematopoético, mas a aula é de histologia dos órgãos linfáticos, tá? Onde toda a magia acontece para vocês. Então vamos lá. Quais são as funções gerais, dos nossos órgãos linfáticos que vocês já estão vendo em detalhes, né, dentro da disciplina, tanto de agentes de agressão e defesa, quanto AIS, né, agentes de agressão e defesa. E próprio hematopoético. Então, a função deles é defender o organismo contra micro-organismos e moléculas estranhas. Ou seja, te defender de tudo aquilo que é não seu, não self. Quais são os órgãos linfáticos? Os órgãos centrais são dois, a medula óssea e o timo. A medula óssea nós não vamos abordar aqui, porque vocês passaram o tempo inteiro vendo ela agora com o lacinho e provavelmente com a Adélia também. Então, eu não vou falar de medula óssea, tá? Mas eu vou falar de timo, que fica aqui, né, na região central, logo atrás do mediastino. O mediastino é esse osso que a gente tem aqui. E a gente tem os órgãos linfáticos periféricos, que são baço, linfonodos, nódulos linfáticos. Na verdade, nódulos linfáticos eles ficam espalhados pelo corpo, tá? Então, a gente tem, no sistema digestivo, alguns que se organizam em tecidos mais determinados, assim, mais que você pode isolar. No sistema digestivo nós temos as tonsilas, que nós vamos ver hoje, e nós temos as placas de Peyer no íleo. Essas a gente também não vai ver hoje, isso aqui vocês vão ver quando vocês forem estudar o digestório. E no aparelho respiratório, nós também temos nódulos linfáticos espalhados ao longo dele, que ficam nas adenoides, e o próprio tecido linfático difuso, que fica ao longo das mucosas, que acompanham todo o sistema respiratório, que a gente também não vai ver hoje. Mas eles são nódulos linfáticos, então não tem nada demais. A gente vai abordar. O que nós vamos ver hoje? Timo, baço, linfonodos e tonsila. Então, timo, o baço, os linfonodos, a gente tem acúmulo deles na virilha, eles sempre ficam ao longo, né, desses vasinhos aqui que estão representando os vasos linfáticos. Então, eles ficam atrás dos joelhos, eles ficam na virilha, tem um monte deles aqui na região abdominal, nas axilas e região aqui de pescoço. A gente também tem um monte de linfonodo, tá? E as tonsilas, então, timo, baço, linfonodo, as tonsilas ficam todos aqui na região, no início do sistema respiratório e digestório, tá? É nessa região aqui que a gente encontra as tonsilas, tá bom? Então, vamos lá. Sim, esses são os órgãos. Quantas células que fazem parte dos órgãos linfáticos, a gente tem os que vocês já conhecem, né? Os linfócitos do tipo B, os linfócitos do tipo T, os granulócitos, células do sistema mononuclear fagocitário e células apresentadoras de antígeno. Lembrando que a aula não vai abordar em detalhes toda essa parte de imunologia, porque não é o nosso foco, tá? Então, vamos ver como se estrutura histologicamente o nosso timo. Vamos começar pelo timo, que é um órgão central, tá? Então, novamente, ele fica no mediastino, logo atrás do externo, é a localização anatômica dele, tá? Eu sei que vocês não tiveram anatomia ainda, mas vão ter. E o timo é estruturado por dois lobos, ele é feito de dois lobos. Esses dois lobos do timo, na verdade, vocês vão entender muito bem quando a gente for ver a embriologia do timo, porque eles se originam de duas bolsas faríngeas que a gente tem no início do desenvolvimento embrionário, e dessas duas bolsas faríngeas, dois brotamentos do timo migram e vão se unir, né, eles migram daqui e vão se unir justamente no mediastino. Então, por isso que ele é constituído de dois lobos, ele tem uma origem embrionária de dois lobos, de duas localidades análogas, porém de dois lados do corpo. Tá? O timo tem uma cápsula de conjuntivo denso, então lá vamos nós. Vocês já sabem o que é um conjuntivo denso, porque vocês já viram isso em MCGNO lá com a outra professora. Muito boa aquela professora, por sinal. Ela me contou que vocês viram conjuntivo denso. Tá? E eu lembro que quando eu falei para vocês de conjuntivo denso, eu comentei que um dos lugares onde a gente encontra ele é justamente em cápsulas de órgão. Então, muito bem, está aqui um exemplo. O timo é um dos que tem uma cápsula, esse conjuntivo denso, beleza. Aí esse conjuntivo, ele vai emitir alguns septos para dentro do teu parênquima do timo, tá? E aí ele vai dividir o teu parênquima em lóbulos. Olha aqui, ó.
você tem a cápsula de conjuntivo. Por fora aqui ela está meio destruída, né? Meio que não dá para ver, mas aqui ela está presente, tá? Essa cápsula vai emitir septos. Tudo que está mais claro aqui, ó, são septos do teu conjuntivo. Ele penetra fundo no teu parênquima, tá vendo? E percebam, ele vai separar o teu timo em lóbulos. Você vê direitinho esses lóbulos aqui, poliédricos, vai, tá? Você nota que isso aqui é uma divisão. Ela tem uma certa semelhança uns com os outros, tá? Então, esse conjuntivo entra e divide, então, o teu timo em lóbulos. Observa, cada lóbulo tem duas cores, né? Tá bem óbvio isso, muito bem. A cor que fica pelo lado de fora, a gente chama de zona cortical. E essa região interna é a medular. Isso é sempre assim também, né? A cortical sempre é por fora e a medular sempre é a região interna de qualquer órgão que seja dividido em córtex e medula. Tá bom. A zona cortical, ela é mais corada, como você consegue visualizar, quando é colorada com metoxilina e eosina, pelo menos, ou com a maioria dos corantes. Por quê? Porque lá você tem uma concentração maior de linfócitos. Quando você tem mais células, evidentemente, você vai acabar corando mais. Tá? E você tem a zona medular, que é essa mais clarinha. Na zona medular, você vai encontrar os corpúsculos de Hassall. O que são corpúsculos de Hassall? O corpúsculo de Hassall ele é constituído por células reticulares epiteliais. Essas células reticulares epiteliais, a gente já vai comentar, são justamente as células que estruturam todo o arcabouço do timo. Tá? Toda a estrutura tridimensional que sustenta os linfócitos do timo é constituída por células reticulares epiteliais. Acontece que lá pelas tantas, na vida delas, elas se achatam, se organizam no arranjo concêntrico e se adensam e formam os meus corpúsculos de Hassall. Então, são células reticulares epiteliais achatadas em arranjo concêntrico, unidas por desmossomos, tá? Então, é uma estrutura bem densa. Ele pode ter um diâmetro variável de 30 a 150 micrômetros, tá? E as células centrais podem degenerar e morrer. Você pode ter queratinização ou calcificação desse corpúsculo de Hassall. Ok. Repara uma coisa, quem gosta de anotar e fazer resumo durante a aula, fica a dica. Normalmente, quando eu estou dando aula num quadro negro, num quadro branco hoje em dia, eu vou fazendo um pequeno resumo de comparações importantes entre os órgãos. Porque nós vamos ver 4 órgãos hoje, né? É o que eu falei. Timo, baço, linfonodos e tonsilas, tá? E eles vão ter algumas diferenças importantes. Opa! Algumas diferenças e algumas semelhanças importantes, para depois vocês poderem distinguir quem é quem. Então, quem gosta de ficar escrevendo enquanto a gente dá aula, fica a sugestão. Para timo, o que tu vais anotar, né, numa tabelinha? Que ele é dividido em zona cortical e em zona medular. Isso é importante. Alguns outros órgãos também são e outros não. Então, isso é uma coisa interessante, para você depois poder, na tua cabeça, montar um quadro, assim, que você saiba quem é quem. Tá? Então, eu sugiro que, se você gosta de escrever, põe lá. Timo, tem zona cortical e tem zona medular. Tá? E se você quiser aproveitar aqui na medular, tem corpúsculo de Hassall, ótimo. O único lugar no corpo que você vai encontrar um corpúsculo de Hassall é na zona medular do timo. Então, se um dia você estiver vendo uma foto ou uma lâmina no microscópio e você vê um corpúsculo de Hassall, você já sabe que você está no timo. Se você está perdido sobre todo o resto, pelo menos no momento que você enxergar o corpúsculo de Hassall, você diz, eu estou salvo, eu estou vendo um timo. Tá? Isso é uma dica, fica a dica. Tá. Outra coisa importante para você anotar, que você por enquanto não entende, mas não tem problema, você anota lá, olha, o timo não tem nódulos. E fica por isso, daqui a pouco você vai entender por quê, tá? Então, continuando. Vamos falar de tudo que é importante. Oi, minha filha. Pode voltar lá, por favor? Essa central, ela é feita... Essa célula central, essa medular, ela é epitélio também? Todo timo, eu vou falar daqui a pouco disso, mas enfim, já está falando. Todo timo é constituído por células reticulares epiteliais. É uma célula epitelial, mas ela é diferente de todos os epitélios que a gente viu até agora. Tadã. Então, ela é porque quando eu falo calcificar, eu pensei que calcificar só calcificava em cartilagem, mas pode calcificar em epitélio também? Veja você. Porque eu não pensava de condrócitos. Uma biologia diversificada, não é? Que coisa linda. Sim.
Pode também. Ah, Ela tá bom. queratiniza e, em casos, né, ela pode chegar a calcificar. Tá? Só chama atenção, você já vai ver isso, vai ficar bem óbvio. É uma célula epitelial, porque ela tem origem epitelial, mas é uma célula reticular, tá? Não imagina você que isso aqui é um epitélio como todos os que nós vimos até agora, não é? É diferente. Mas eu já vou mostrar em detalhes, não tem como você não entender, tá? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Tipos celulares, atendendo a pedidos, não é? Os tipos celulares que eu vou encontrar dentro do timo. Do que o timo é constituído do ponto de vista de tipos celulares. Muito bem. Tanto a cortical quanto a medular têm os mesmos tipos celulares. A diferença de cor, né, de coloração neles na microscopia é somente por causa da proporção de tipos celulares que você vai ter num e no outro. Que já foi dito aqui. Aqui se cora mais porque eu tenho mais células. Aqui se cora menos porque eu tenho menos células. E mais especificamente quais? Linfócitos. Tá? No córtex eu tenho mais linfócitos, então ele fica mais corado. Mas os tipos celulares que você tem, tanto no lado quanto no outro, são os mesmos. E quais são os tipos celulares que eu vou ter? Linfócitos do tipo T. Gente, eu estou no timo. Vocês já viram isso. Os linfócitos tipo T, alguns chamam de timócitos também, sei lá como é que vocês estão chamando. Mas é sempre a mesma célula. Então, linfócito tipo T é o que você vai encontrar no timo. Em diferentes estágios de maturação, porque vocês já viram também o amadurecimento do timócito, né? E a gente não vai ver. Aí você tem estruturando e sustentando tudo isso, as células reticulares epiteliais. E você tem macrófagos que vão estar em maior número na cortical. Tá? Esses são os tipos celulares chave que você tem dentro do timo, tá bom? Só esses três, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. Os linfócitos do tipo T, você vai encontrar em diferentes estágios de maturação, porque justamente é no timo que você vai ter a seleção deles, o amadurecimento deles primeiro, né? Vai sair aquele linfócito naive, não sei o quê. Mas ele pelo menos já tem que saber o que ele vai fazer da vida, ele já tem que estar pelo menos selecionado para reconhecer entre self e non-self, né? Então, esses linfócitos do tipo T vão se multiplicar na zona cortical, que era mais corada. Eles se acumulam lá na zona cortical por um tempo, e a maioria deles vai morrer por apoptose, porque eles não foram selecionados, não passaram na seleção. E, evidentemente, os que morreram por apoptose, né, eles são programados, então, para serem eliminados, eles têm que ser retirados dali fisicamente. Então, os macrófagos vão fazer a remoção dessas células mortas. Por isso você tem que ter macrófago lá também. Os que sobreviveram a essa primeira seleção aqui migram para a medular, entram em vênulas, e aí, através do sistema sanguíneo, né, já que entraram em vênulas sanguíneas, vão atingir os outros órgãos linfáticos. Tá? As células reticulares epiteliais, essas, gente, essas aqui do timo, presta atenção, não produzem fibras reticulares, tá? Então, o timo não tem fibra reticular, que eu sei que vocês sabem o que é. Fibra reticular são as fibras colágenas do tipo 3, aquelas que se colam muito bem com a prata, que ficam pretinhas nas imagens. Eu sei que vocês não viram na microscopia de verdade, é uma pena, porque quem viu normalmente não esquece mais, mas vocês viram em fotos, que é o que eu tenho para hoje, para vocês, tá? Então é o seguinte, o retículo do timo, que ele também é estruturado como um retículo, uma rede tridimensional, onde os linfócitos se acomodam. O retículo do timo, ele é todo formado pelos prolongamentos das minhas células reticulares epiteliais. E esses prolongamentos são unidos por desmossomos para ancorar isso aí, né, para sustentar. Essas células reticulares epiteliais também revestem internamente, imagina assim uma lajota, tá? Eles atapetam, eles lajotam por dentro todo o conjuntivo da tua cápsula, conjuntivo denso, e dos septos de conjuntivo. Então, eles fazem um isolamento interno de células reticulares epiteliais, tá? Formam, obviamente, o retículo tanto do córtex quanto da medula, né, da cortical e medular, e formam uma camada importante em torno dos vasos sanguíneos do teu parênquima tímio. E, como a gente já falou, constitui os corpúsculos de Hassall. Tá? Esse é o resumão das minhas células reticulares epiteliais. Ok,
que mais a gente tem? Macrófagos. Bom, macrófago faz fagocitose, beleza? E a gente encontra eles principalmente na cortical. Então, olha aqui a cara de um timo em microscopia de luz, tá? Aqui, vamos começar por esse que tem uma imagem mais de longe, né? Ele é uma visão mais geral. Por fora, aqui, ó, de novo, você tem a cápsula de conjuntivo denso. Essa cápsula emite septos de conjuntivo aqui para dentro, tá? Tudo que está mais clarinho é septo de conjuntivo. Nesses septos de conjuntivo, adivinha o que vem junto? Vasos sanguíneos, sempre. Tá? Septos de conjuntivo sempre vão carregar vasos sanguíneos. Ok. Então, aqui eu tenho o córtex e em clarinho tem a medula. Legal. Se eu pego isso e aumento um pouco, olha aqui, a outra coloração não é HE, é uma coloração em azul, que agora não sei o nome, mas não importa. Mas você continua percebendo que aqui você tem septos de conjuntivo, né? Bem bonitinhos. E você tem os lóbulos, oh, meu Deus. Não é? Os lóbulos, tímicos. Aí aqui você tem, por fora, mais curado, o córtex, e por dentro a medula. Aqui, de novo, o córtex, e aqui dentro a medula. Se você olhar com atenção, também tem uma região aqui, um rosa mais clarinho, e aqui também tem outro, por exemplo. Deve ter outro aqui também, mas não dá para ver tão bem. Então, assim, olhando de longe, eu não posso jurar que é, mas se eu estivesse olhando esse microscópio, eu poderia dizer, olha, eu estou achando que isso aqui é um corpúsculo de Hassall. Aí você aumenta o microscópio e dá uma olhada para ver se é mesmo, porque ele tem toda a pinta de ser. Esse aqui também parece ser um corpúsculo de Hassall, esse é maiorzão, esse aqui parece ser menorzinho. Tá? Não dá para jurar, porque está de longe, esse aqui também parece ser. Por que eu estou chamando a atenção disso para vocês? Para vocês terem uma noção, como vocês não vão poder ver no microscópio, vocês terem uma noção de tamanho disso. Tá? Para você enxergar direitinho, você tem que aumentar um pouco mais, chegar mais perto e confirmar que é um corpúsculo de Hassall. Tá? Mas ele sempre não está dentro da medula dos teus... Tá difícil de ouvir o nome desse negócio. Os lóbulos típicos. Tá bem. Aí, se você aumentou, claro que agora é outra coloração, também isso aqui era azul, agora virou rosa de novo, obviamente é de uma outra preparação. Olha aqui que bonitinho o teu corpúsculo de Hassall. Ele é composto de células, então, que se uniram fortemente numa estrutura concêntrica, circular, tá? Parece uma florzinha, parece uma rosinha, um botãozinho de rosinha. Isso aqui é um corpúsculo de Hassall. E aquilo, as células mais centrais, elas podem se queratinizar e podem até se calcificar, se for o caso, tá? E o que eu tenho em volta desse corpúsculo de Hassall? Bolinhas. Bolinhas escurinhas. O que são essas bolinhas escurinhas? Linfócitos. Linfócitos são células bem pequenas, tá? Vocês devem ter visto isso. E elas sempre se formam assim, um monte de bolinha com cara de mesma coisa. Claro que elas não são todas iguais, mas nesse tipo de preparação é o que tem para hoje, tá? As diferenças serão mais sutis, a nível de membrana, de receptório, caralho. Tá. E isso aqui é um desenho muito didático, eu gosto muito dele, porque aqui você enxerga o teu retículo do timo. Olha só, essas celulinhas escuras, novamente, são os teus linfócitos. Que tipo de linfócito que a gente tem no timo? Linfócitos do tipo T, óbvio. Tá. E o que sustenta esses linfócitos todos mais ou menos no lugar? O retículo do timo, que é constituído por células reticulares epiteliais. Tá vendo? Aqui está o corpo da célula, ó, e ela tem prolongamentos muito longos e finos. Tá? Essa aqui é outra, tem seus prolongamentos aqui, tá? Então, repara, você tem uma rede de prolongamentos aqui no meio que sustenta os teus linfócitos, tá? E essa rede, ela é composta somente por prolongamentos de células, diferente de alguns outros, onde a gente vai ter fibra. Aqui você não tem fibra. E, claro, entre as pontas aqui de uma célula reticular aqui, epitelial, e a outra, nesse encontro aqui, por exemplo, eu vou ter desmossomos, assim como ele está indicando aqui desmossomos, aqui também. Tá? Então, o ancoramento entre as pontas, né, entre os prolongamentos dessas células reticulares epiteliais vai ser feito por desmossomos, tá? Que é a mesma coisa que a gente vai encontrar, obviamente, aqui no teu corpúsculo de Hassall. É a mesma célula. Essa célula depois se junta com algumas outras e forma o corpúsculo. Tudo bem? Tudo bem. Funções gerais do timo. É o local de maturação dos linfócitos não comprometidos da medula óssea e linfócitos do tipo T.
Se vocês sabem da imunologia. O sistema imunológico tem que distinguir o material próprio dos antígenos estranhos. Então, ele tem que saber o que é teu e o que não é, o que é estranho. E aí ele vai ter que, e ao mesmo tempo, ele tem que desenvolver tolerância ao que é próprio. Isso tudo vai acontecer no timo. 95% dos timócitos, né, dos linfócitos tipo T, vão morrer no timo durante essa maturação. Tá? Você tem que ter tanto um macrófago lá também. Ele também é um órgão endócrino, né? Ele secreta alguns hormônios que controlam a produção, a diferenciação e a maturação dos próprios linfócitos tipo T no próprio timo, e regulam a função das células T e suas interações em tecidos periféricos. E, durante a vida fetal, o timo tem uma época que o timo também é responsável pela hematopoese. Como é que funciona a vascularização no timo? Olha só. Você tem artérias, né, que vão entrar no timo, aí elas vão correr pela cápsula externa de tecido conjuntivo denso do teu timo. Beleza, então você vai ter artérias que vão passar aqui. Elas vão se ramificar e vão entrar nesses septos do conjuntivo. Ok. Quando elas entram no septo, em algum momento vão ter que entrar aqui no teu parênquima tímico mesmo. Elas costumam entrar entre o córtex e a medula. É aqui que entram as arteríolas, tá? Entre a cortical e a medular. Então, o vaso sanguíneo vem aqui e entra aqui. E aqui ele vai ter duas opções. Ou ele vai formar capilares que vão subir aqui na minha cortical, vão se ramificar, depois vão se anastomosar de novo, vão fazer um arco em meia volta e vão voltar para a medula e vão desembocar em vênulas aqui para baixo. Ou o vaso que entra aqui vem direto para a medula e desemboca em vênulas aqui. Então, você tem uma circulação sanguínea distinta para córtex e para medula. Tá? O vaso que saiu daqui, que veio direto para a medula, não passou antes pelo córtex. Agora, tem uns que vêm para o córtex e depois até atingem aqui a medula. Tá bom? Então, olha aqui. Essa é uma visão de como ocorre essa circulação sanguínea. Vem aqui pela cápsula, a tua artéria, ou arteríola, ela se ramifica e entra pelo septo. Ok. E aí ela vai entrar no teu parênquima, porque isso aqui é uma trabécula, né? O teu septo de conjuntivo ainda. E ela vai entrar no parênquima tímico entre o córtex e a medula. E aí, de novo, ou você vai fazer uma capilarização aqui na região cortical, e aí vai cair nas vênulas pós-capilares aqui, ou ele vem aqui para a medula. Isso aqui é importante porque esta região aqui de córtex é onde você vai ter a seleção clonal dos teus linfócitos do tipo T. Então, aqui você tem as diferentes categorias deles, eu não vou entrar em detalhes com vocês. E aqui na medula, onde você completa a deleção clonal deles. Aqui você tem corpúsculo de Russell, para te garantir que você está na medula. Tá? Então, você tem um suprimento sanguíneo distinto entre córtex e medula. Tá? Isso aqui é só uma imagem, então, de um capilar desses. E aqui, então, a tua célula arterial cortical, e aqui cheio de linfócitos, tá? Linfócito do tipo T, evidentemente. Tudo bem? Tudo bem. Aí tem uma coisa muito bacana que você vai encontrar somente no córtex. Para quem se perdeu, o córtex está aqui. Na verdade, ele está desenhado aqui. Se você olhar com carinho, em volta dessa alça aqui, desse vaso sanguíneo, aqui, você tem um monte de células verdes grudadas nele, tá? Só que você vai ter isso. Mas vamos olhar com mais detalhe no outro desenho. Que é a nossa barreira hematotímica. Tá? Ela ocorre somente no córtex, na medula não. Tá? Por que no córtex? Porque é lá que você está formando os seus linfócitos tipo T. Você está tentando explicar para esses caras e selecionar entre eles aqueles que sabem o que é teu e o que é não teu. Ele tem que saber reconhecer o que é não teu e ele tem que ser tolerante ao que é teu. Então, nessa região, é importante que você regule muito bem o que vai sair do sangue e atingir essas células que estão se diferenciando, que estão maturando. Então, com essa barreira, você dificulta a entrada de antígenos circulantes no sangue, justamente na região de seleção de linfócitos, tá? De amadurecimento dos linfócitos. Tá? Do que consiste a tua barreira hematopoética? Bom, você tem o capilar,
né, o endotélio do teu capilar contínuo, é um capilar sem poros, sem nada, um capilar contínuo. Então, você tem o endotélio dele, que é uma célula epitelial pavimentosa. Você tem a lâmina basal dele, que está aqui em rosinha. Junto, você vai ter a lâmina basal de quem? Dessa outra célula epitelial. Que célula epitelial estreladinha é essa? É a nossa célula epitelial tímica cortical, tá bom? É a nossa célula reticular, epitelial reticular, que sustenta todo o parênquima, que a gente falou. Então, essas células, além delas fazerem, além delas atapetarem, como eu falei, o teu tecido conjuntivo todo aqui, tá vendo? Ela está tapetando tudo isso aqui, ou seja, ela faz um isolamento aqui também de todo esse conjuntivo. Olha aqui, ó, mostrando aqui direitinho, ó, que ela faz todo esse ladrilhamento interno, tá? De células epiteliais reticulares, ó, revestimento das células epiteliais reticulares por dentro, né, da cápsula de conjuntivo. Ela também reveste os teus vasos sanguíneos na região do córtex, tá? Então, você tem essa célula, que é o epitélio, essa célula que é o epitélio, as duas têm lâmina basal, você formou o quê? Uma membrana basal aqui entre elas. Esses três elementos, três ou quatro elementos é que formam a minha barreira hematotímica. Associada a ela, a gente vai ter macrófagos. Tá? Você sempre vai ter alguns macrófagos aqui que vão estar por perto fazendo a vigilância. Vai que escapa alguém, vai que escapa aqui um antígeno, ele já captura. Tá? E, obviamente, volta a hora bolas, eu tenho que ter no timo, né? Um monte de linfócito tem. Então, de novo, componentes da minha barreira hematotímica, o endotélio capilar sem poros, só lâmina basal, espessa. Célula reticular, célula epitelial reticular, né? E mais a sua lâmina basal. O conjunto vai fazer uma membrana basal. E você tem macrófagos associados. É que os macrófagos, eles são migrantes, né? Mas eles estão associados à tua barreira hematotímica. Tudo bem? Tudo bem. Só no córtex, na medula não. Vascularização tímica, continuando então. Então, a gente falou que vieram as arteríolas, entraram na cápsula, né? Entraram pelo conjuntiva e entraram entre córtex e medula. A gente tinha duas opções. Ou sobe no córtex, faz um arco e cai nas vênulas, ou cai na medula direto e sai para vênulas. E uma vez que você tem as vênulas lá na medular, agora continuando a partir das vênulas, elas se juntam em veias maiores e essas veias vão então sair pelos septos do conjuntivo e vão acabar saindo pela cápsula, tá? Isso aqui é a finalização da tua vascularização. Dados importantes, o timo não recebe vasos linfáticos aferentes, ele só tem vasos linfáticos eferentes, que saem dele, tá? E que se originam na área medular e córtico-medular, ali, né, de medula, próximo até o córtex, mas mais na região da medula. E eles vão acompanhar, né, o percurso das artérias e veias, tá? Rapidamente, de fisiologia do timo, claro, é só para dar uma pincelada, porque a aula é de histologia, não de fisiologia, mas a gente dá uma geral, porque, obviamente, a estrutura do órgão tem muito a ver com a sua função. Então, para ajudar a clarear, né, na cabeça de vocês. Mas isso aqui eu acho que vocês já viram em algum lugar. Então, você tem células tronco que vão sair lá da medula óssea. Aí eles vão chegar no timo. No timo, você vai ter aquela diferenciação mágica em linfócitos do tipo T, que na verdade tem uma série de passos, né? Uma vez que você tem um linfócito tipo T, elas vão atravessar as paredes das vênulas pós-capilares e aí vão para o sangue. E seguindo, então, a circulação sanguínea, eles vão se estabelecer em outros órgãos linfóides. Órgãos linfóides que são timo-dependentes são a zona paracortical dos linfonodos, que vocês ainda não sabem o que é. As bainhas periarteriais da polpa branca do baço, que vocês também ainda não sabem o que é. E o tecido linfóide frouxo entre os nodos linfáticos das placas de Peyer e das tonsilhas, que a gente também não viu ainda. Mas, bom, vocês vão ver tudo isso ao longo da aula, tá? Então, é só para saber, vocês vão entender melhor, tá? Muito bem, continuando. Desenvolvimento máximo. Ah, sim, isso aqui é outra coisa importante. O timo, ele é grandão quando você nasce. Então, assim, a relação tamanho ou peso do timo e o peso corporal, essa relação é maior em fetos a termo, ou seja, um feto que é próximo do nascimento, e um bebê recém-nascido. Nessa época, o teu timo
Ele é desproporcionalmente grande, vai, se você comparar com o timo de um adulto, tá? Isso é bem bacana, porque você faz o raio-x de uma criança, ou de um bebê, ou de uma criança, e o timo parece imenso, mas é porque ele é assim mesmo, tá tudo certo, é o esperado, tá? A criança é normal, tá? É bom que se saiba. Aí esse timo, evidentemente, ele vai crescer até a puberdade, porque tem que acompanhar o crescimento do indivíduo, e aí vai começar a involução. Poxa, você acha que você na puberdade você está, né, com todo o gás? Não, você já está começando a evoluir algumas coisas dentro de ti, tá? O timo é um deles. A involução, o que significa a involução do timo? A substituição dele por tecido adiposo e declínio do conteúdo de linfócitos, tá? Essa involução vai iniciar pelo córtex, ou seja, pela parte de fora, né? A medula por dentro, o córtex é por fora. Então, essa involução começa pela parte cortical. As células reticulares epiteliais que sustentam, né, que são a estrutura do teu timo, e os corpúsculos de Hassall, que são feitos também de células reticulares, são as mais resistentes. Então, elas não são substituídas com tanta facilidade. Então, o que é que te sobra para ser substituído? Os linfócitos. Tá? Esses são menos resistentes a essa involução. Mas, não temem, né, o timo não vai desaparecer. Ele nunca vai desaparecer totalmente. Ele só vai ser um pouco mais substituído por tecido adiposo. Olha aqui como fica, que bonitinho. Olha o timo, né, um óvulo desses aqui, ó. Aí você tem aqui o córtex e a medula. E olha aqui, em volta do córtex, que era tudo córtex antes, olha que bonitinho, tá cheio de tecido adiposo. Olha que bonitinho. Tá. Esse é um timo já um pouquinho mais involuído. Tudo bem? E aqui dentro você vai ter isso aqui, provavelmente é corpúsculo de Hassall, isso aqui também pode ser. É que você também tem grandes veias aqui dentro, então, tão de longe é difícil saber o que é o quê. Você tem que aproximar para poder distinguir uma coisa da outra, tá? Tudo bem? Joia! Acabamos o órgão número 1, vamos para o órgão número 2 de hoje. Vamos aos linfonodos ou gânglios linfáticos, tá? Esse é outro bicho. Sua função, importante, filtrar a linfa, tá? Manter e produzir linfócitos do tipo B e abrigar os linfócitos do tipo T, que vieram, obviamente, do timo que a gente acabou de falar, tá? Então, os linfonodos, eles detectam e reagem a antígenos que estão na circulação sanguínea. Diz, ué, mas ele não tem que filtrar a linfa, como é que ele reage ao sangue? O linfonodo é muito bacana. Ele é um ponto de interseção entre linfa e sangue. É muito legal isso aqui. Tá? Então, esses são os nossos linfonodos. Vamos ver. Função principal, filtrar a linfa. Eu insisto, ele é um filtro da linfa. Tá? Então, isso é uma das coisas que vale a pena dar uma notada naquele resumo que tu está fazendo. Filtrar a linfa. Como? Ele tem macrófagos. Tá? Então, esses macrófagos vão fagocitar 99% das moléculas, micro-organismos e células estranhas que estarão presentes na tua linfa. Ok? É um órgão, né? É um órgão que vai permitir a interação dos teus linfócitos com os novos antígenos e células apresentadoras de antígenos, numa interface entre linfa e sangue. Isso aqui que é o bacana deles, tá? A linfa vai atravessar sempre pelo menos umzinho linfonodo antes de voltar aos tecidos e ao sangue. Aí vem uma pergunta, vocês sabem o que é a linfa, onde corre a linfa e para onde vai a linfa e de onde vem a linfa e o que tem a ver a linfa com retornar ao sangue? Vocês sabem como funciona isso? Tem alguma ideia? Já viram? Bom, enfim, eu vou dar um resumão, tá? A linfa, ela sai dos tecidos intersticiais, ou seja, do conjuntivo, no momento que você tem circulação sanguínea, você tem capilar, muito bem. Dos capilares vão sair o oxigênio, os nutrientes, aminoácidos, glicose, tudo que vai sair de um capilar para nutrir o teu espaço, certo? As células que normalmente você tem um conjuntivo, você tem um músculo, você tem alguma coisa por ali. Sai tudo isso. Isso não vai sair a seco. Nós somos seres cheios de água. Então vai sair água também. Depois, uma boa parte dos resíduos vai ser recapturado pelo capilar. Acontece que toda a água que saiu não vai conseguir ser recapturada por esse capilar, então vai ficar água no interstício. Se você não tiver nada que remova essa água daqui, você vai virar uma bola inchada. Tá?
Então, essa água que ficou no interstício, ela tem que ser drenada, ela vai ser drenada para o sistema linfático, e aí você tem a linfa, tá? Então, o líquido que está na linfa é resto de líquido intersticial que sobrou da tua capilarização. Muito bem. Da onde para onde vai a linfa? A linfa começa no nada, tá? Ela começa em vasos umbigo cego, e vai sendo drenado de todo o organismo, vai caindo em vasos maiores, e vamos ver. Aonde caem os vasos linfáticos maiores? Onde é que eles terminam? Vamos ver se você sabe. Se não sabe, só diz que não sabe, mas pelo menos responde. Não lembro, professora. Não sei, professora. Os vasos linfáticos grandes, é porque eles começam em capilares, eles acabam em vasos maiores, eles vão ser jogados, em grandes veias já próximas ao coração. Ou seja, todo o conteúdo linfático, ou seja, a linfa que está correndo ali, vai ser jogada no sangue, nas veias, nas grandes veias, já próximas ao coração. Por isso que a gente diz aqui, onde é que está? Retornado. Tá? Então, a linfa, que saiu, em última instância, do sangue, tá? É a aguinha que saiu do sangue, vai ter que passar por pelo menos um linfonodo, antes de voltar aos tecidos e ao sangue, tá? Porque a linfa vai voltar ao sangue lá nos vasos linfáticos, próximos ao coração, tá? Se vocês lembrarem isso por hora, é o suficiente. Oi, Fia? Então volta para o sangue. E o povo que faz drenagem linfática e diz que sai na urina alguma coisa assim e tal, é mentira. Não é mentira. O raciocínio está certíssimo. Só que te faltou uma parte do raciocínio, porque você estava com pressa e ia de manhã cedo e ia sexta-feira. O que aconteceu? Você pegou esse excesso de líquido, que tu estava virando uma bola inchada, e foi lá fazer uma drenagem linfática. Achou o máximo. Aquela mulher te amassando, fazendo drenagem linfática, né? Tá bom. Aí, de fato, uma boa parte do líquido foi para onde? Do interstício para os vasos linfáticos. Essa é a ideia. E dali foi para onde? Bom, já te falei, para o sangue. E o que tem a ver o sangue com o rim? Pensa. Tu sabes? Ah, sim. Se você bebe muita água. Entendi. Né? Se você bebeu muita água, ela vai sair na urina. Sim, tá tudo bem. Mas e nesse meio tempo, como é que saiu do intestino e foi para a urina? Passou pelo sangue. Passando pelo rim. Sim, exato. E aí do sangue, como você estava com excesso de volume de água, né, com muita água, o rim ele tem que manter a homeostase. Então, se tem demais, ele vai eliminar o excesso. Né? E aí ele aproveita e filtra, ele tem outras funções também, gente, mas vamos focar só na água. Então. Aí ele vai tirar o excesso da água e vai eliminar na urina. Que pode ser pela água que você bebeu, ou pode ser pela drenagem linfática que você fez. Entendeu? Entendi. Beleza? Então, tchau. Sim, então. Como a linfa vai ter que sempre atravessar pelo menos um linfonodo, o que acontece? A linfa, ela traz água, né, basicamente, mas ela, obviamente, ela vai ter também umas células linfáticas que circulam por ali, mas é pouca coisa. Mas, de qualquer maneira, ali você vai ter, possivelmente, antígenos, que escaparam do sangue, invadiram ali o teu interstício, né, fizeram uma confusão. Então, esse antígeno que pode estar causando uma confusão no interstício, no momento em que ele cai na linfa, ele vai passar pelo menos um linfonodo. E isso que é o importante desses bichos. Porque com um pequeno número de linfócitos que reconheceram o antígeno, nos linfonodos você vai facilitar a proliferação desses linfócitos agora que reconheceram, então estão ativados, e aí você vai amplificar a resposta imune formando clones de linfócitos. Tá? Essa aqui é a graça desses bichos. Por isso que muitas vezes, eu não sei se vocês já viram esse conceito ainda, em algum momento da vida, vocês vão ouvir o conceito de linfonodo sentinela. Tá? São aqueles que ficam justamente de sentinela vendo, eles ficam... eles dão para nós o alarme quando determinadas regiões estão possivelmente sendo invadidas ou estão com algum tipo de célula errada. Isso se usa, inclusive, em diagnóstico de câncer, esse tipo de coisa. Mas isso é lá mais para frente. Tá? Então, vamos lá.
Como é que são esses caras, afinal de contas, histologicamente? Eles têm, de novo, cápsula. Então hoje é o dia das cápsulas, né? Primeira vez que vocês estão vendo tanta cápsula na vida, pelo menos histologicamente. De novo, é um órgão encapsulado, tá? Ele é de tecido linfóide e a gente já falou, é espalhado pelo corpo todo, sempre no trajeto dos vasos linfáticos. Já que ele é um filtro da linfa, ele tem que estar no caminho do vaso linfático, não tem jeito. Ele tem um formato de rim ou de feijão, como você quiser, tem um lado convexo e um lado côncavo. No lado côncavo existe um hilo por onde saem veias e entram artérias e saem vasos linfáticos também. A gente vai ver no desenho. Eles podem ser pequenininhos, de 1 milímetro, e pode até ser 1 a 2 centímetros. Gente, 2 centímetros é grande. Eu tenho uma régua aqui comigo. Se você pegar, ó, 2 centímetros é daqui até aqui. Isso aqui, ó, é 2 centímetros. Cara, é bastante, é um troção. Normalmente ele está com 2 centímetros quando ele está ativado. Os linfonodos, eles são muito usados pela pediatria. Porque bebê é um problema, bebê só chora e ele não sabe dizer onde dói. Né? O que está ruim, o que está incomodando. Então, um exame típico de um pediatra é começar apalpando a criança onde? Na região de linfonodos. Eles apalpam a região, vocês têm que apalpar a região de pescoço, apalpar a região de axila, de virilha e atrás dos joelhos. Se tiver algum linfonodo ou ganglio linfático inchado ali, você percebe já no apalpamento, porque eles ficam maiorzões. Eles se entumecem porque eles estão produzindo mais linfócitos. Então, você já sabe, dependendo de onde a criança apresenta um linfonodo desses inchados, você já tem uma ideia do que está acontecendo, para você falar a região do corpo que está com problema. Obviamente que não vale só em crianças, mas a criança eu acho um bom exemplo, porque como eles não conseguem nos falar, você tem que adivinhar, né? Você tem que ser mais proativo do que só ficar perguntando qual é o problema, tá? Então, eles são muito importantes para isso também. O arcabouço, né, que sustenta estruturalmente o nosso linfonodo, ele também é de células reticulares. Porém, essas sintetizam fibras reticulares. Os nossos fibras colágenos tipo 3, que a gente já falou. Então, aqui, ó, o linfonodo é diferente do timo. Tá? O timo, ela só tinha célula reticular. O linfonodo, não, ele tem a célula reticular, e tem fibras reticulares. Tá? É um pouco diferente. O seu parênquima também do linfonodo, ele também ele é dividido em 3 partes agora. Ele tem córtex, ele tem medula, mas ele tem ainda entre eles, um córtex profundo ou paracórtex. Tá? Então, o parênquima dos linfonodos tem córtex, paracórtex e medula. Tá bom? A gente vai ver cada uma delas. Olha a cara do linfonodo, que bonitinho. Isso aqui é a tua capa de conjuntivo, em verde, tá? Que é um órgão encapsulado. Tá aqui. Então, conjuntivo, e ele vai emitir septos, tá? Que a gente chama agora de trabéculas de conjuntivo, tá? Que ele entra aqui, ó, trabécula. Trabécula é uma trave pequena, né? Uma trabeculinha aqui de conjuntivo. Ok. E aí? Aí você tem um vaso linfático aferente, vários. Repara que ele tem uma válvulazinha que vai impedir o retorno da linfa, tá? Que o sistema linfático, ele não é circular, ele é unidirecional, só que para você conseguir que ele seja unidirecional, ele não tem bomba, né? Então, todo o sistema linfático tem muitas válvulas dentro dele. E justamente na entrada dos teus linfonodos, você sempre vai ter válvulas para evitar que o que estava aqui volte, tem que seguir em frente. Então, tá bem, tá aqui os vasos linfáticos aferentes. Esta região aqui, logo abaixo da cápsula, que é mais clarinha, ó, é chamada de seio subcapsular. Seio, no caso aqui, agora, quando a gente fala em seio, vocês imaginam espaço, mas o nome é seio, mas é um espaço, tá? Esse aqui é o seio subcapsular, e logo abaixo dele a gente vai encontrar essas bolinhas, ó, tá vendo? Tá cheio de bolinhas, que são envoltas em vasos sanguíneos, aí você tem só 2 imagens para ficar mais didático. Essas bolinhas são os meus nódulos linfáticos, tá? Isso aqui é um linfonodo, e isso aqui é um nódulo linfático, que está na cortical. Então, o córtex desse órgão é toda esta região aqui, onde, logo abaixo da cápsula, onde eu encontro os meus nódulos corticais. Isso é córtex. E o paracórtex, onde fica abaixo. Essa região que está aqui no marrom mais clarinho, mais escurinho, perdão, né? Você tem aqui uma amarelinha que é mais escurinho. Essa região mais escurinha, não a preta,
só essa mais escurinha, onde eu não tenho mais os nódulos. Isso aqui é o meu paracórtex ou córtex interno. Aqui ele coloca como córtex interno, tá? Então, de novo, o córtex mesmo, ou o córtex externo, é esse aqui, onde eu tenho linfócitos bastante do tipo B, predomínio de linfócitos do tipo B. No paracórtex, ou córtex interno, que é essa região toda aqui, eu tenho linfócitos do tipo T. E a região pretinha é a minha medula. Tudo bem? Tudo bem. Professora, Aí, então, de novo. Oi? Sim? Existe vascularização nos dois lados? Ou Sim. esse desenho é só ilustrativo? É só ilustrativo, tem vascularização dos dois lados. É dos dois. É que assim, aqui ele mostrou sempre para a gente poder enxergar bem as regiões de paracórtex e não ficar tão poluído o desenho. Mas o que você está vendo aqui, tem aqui também. Tá? Tem vascularização dos dois lados. E a parte da inervação, professora, porque dói, né, quando ele infarta, então fica em volta, não tá mostrando? Como assim, se fica igual? Porque você tá mostrando os vasos linfáticos, né, os vasos sanguíneos, mas tem os nervos também? Dentro, não, mas fora, né? Isso aqui sempre vai tá. estar dentro do tecido conjuntivo. Você vai ter tecido adiposo aqui um pouquinho por cima da cápsula, é comum você ter. E em volta você vai ter o quê? Alguma coisa. Via de regra, você está no conjuntivo, pelo menos. Né? E aqui pertinho você pode ter um músculo. Certo? E aí, nesse conjuntivo, você vai ter os nervos. E aí, se esse troço cresce, ele vai apertar os teus nervos. E aí você vai sentir. Entendeu? Dentro dele, você não tem nervo. Dentro. Mas aqui em volta tem. Então, no momento em que ele incha, ele vai espremer o nervo que está bem ali. Certo? E aí você sente o desconforto, você sente a dor. Tudo bem? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Assim, como funciona, no geral, o teu linfonodo? Olha só. Chega a linfa. Ele é um filtro da linfa, lembra? A função dele, primordial, ele é considerado sempre um filtro da linfa. Então, ok. Então, a linfa tem que chegar pelos vasos, né? Vou pegar um deles. Cai aqui nesse seio subcapsular, que é um espaço. E aí, se ele pegar só o caminho mais livre, vamos começar pelo caminho mais livre. Cai no seio subcapsular. Aí ele pode vir aqui e cair por esse seio peritrabecular. Porque fica em volta, né, de periferia. Isso aqui não era uma trabécula de conjuntivo? Beleza, então aqui é o seio peritrabecular. Aí ele passou o córtex, aí ele passa o paracórtex, que é o profundo, e aí ele cai nesse outro espaço branco. Adivinha o nome disso? Seio medular. Nossa, pode prestar atenção, tá? Isso aqui não é a medula, não é o espaço, então você está no seio medular. E aqui você pode até brincar daqueles brinquedinhos de labirinto. Aí ele vem vindo, passa em todos os seios, né? Passa nos caminhos medulares e vai sair no vaso linfático referente. Tranquilo? Tranquilo. Esse é o caminho mais livre da linfa. Mas o que vocês têm que ter claro na cabeça é o seguinte. Aqui, ok, eu tenho uma linha preta contínua, mas isso é só um desenho. Não existe uma barreira aqui. O que existe é que aqui é mais denso em células do que aqui. Mas não existe nenhuma barreira aqui. Então, a linfa que caiu aqui, ela vai percolar para cá também. Então, essa linfa vai passar aqui e vai passar nos meus nódulos linfáticos, cheios de linfócitos do tipo B. Vai passar no meu paracórtex, cheio de linfócitos do tipo T. E vai passar nos meus cordões medulares. O que está em preto aqui, gente, é porque tem célula, tá? Então, por isso que ele está em preto. Daqui a pouco a gente vai ver os tipos celulares que compõem. Mas, enfim, os cordões do corpo, da medula, cordões da medula, é só uma região onde você tem mais células. E o seio onde você tem menos, tá? Mas a linfa vai passar aqui também. Não é uma coisa isolada, tá? Aí a linfa, então, vai banhar todos esses tipos celulares que estão aqui. Apresentando, então, todo tipo de antígeno ou invasor que, por acaso, esteja nessa linfa. Tá? Igual, no final das contas, vai sair aqui, pelo vaso linfático referente.
que mais eu tenho? Ah, os meus vasos sanguíneos que vocês notaram. Então, a artéria entra pelo hilo, essa só entra por aqui. Entra sangue por aqui pelo hilo, capilariza aqui em volta dos meus nódulos e volta, passando aqui pela medula e sai pela veia, pelo hilo. Tá? Então, por isso que é um encontro de sangue com linfa. A linfa tem um caminho unidirecional e o sangue faz a volta dentro do linfonodo. Tudo bem por enquanto? Professora, Tudo bem. Fala. você pode repetir, por favor, o caminho da linfa? O caminho da linfa? Tá. Na verdade, ele é bem tranquilo. Você tem duas opções. O caminho rápido, tá? Sem grandes obstáculos. Entra pelo vaso linfático aferente, passa pelo seio peritrabecular. Esse aqui é seio subcapsular, seio peritrabecular, seios medulares e sai pelo vaso linfático eferente. Ah, só tem esse caminho? Não, eu posso entrar por aqui também, se te faz mais feliz. Eu entro aqui, seio subcapsular, seio peritrabecular, seios medulares. Ah, é que acabou. Não, é que ele, né, o caminho entrou, então no corte não pegou. Mas ele, obviamente, vai desembocar também em algum lugar aqui que vai dar no vaso linfático eferente. Esse é o caminho sem obstáculos, tá? Seria o caminho mais rápido. Mas a linfa também entra por aqui. E aí ela não vai pegar o atalho, ela vai banhar os meus nódulos linfáticos, vai banhar o paracórtex, vai banhar a minha medula. E aí sim, como é que ela vai sair daqui? Para sair, em algum momento ela vai cair nos seios medulares e vai cair no vaso linfático eferente. Tudo bem? Tudo sim, obrigada. É nóis. Então vamos lá agora por partes. Olha, eu peguei, cara, fazer essa aula, eu me lembro quando eu fiz, dei uma trabalheira louca, porque vi essa foto, tive que ficar cortando ela para cada partezinha que eu ia apresentar para vocês. Vamos lá. Então, olha lá, primeiro a cápsula do nosso linfonodo, tá? Alguns detalhes da cápsula. Claro que não apareceu só a cápsula no desenho, mas vamos colaborar, né, gente? Vocês entenderam? A cápsula está em verdinho aqui, tá? E aí, é claro, tem um bloco abaixo dela. A cápsula é de tecido conjuntivo denso. Por fora, é muito comum ela ser envolta por tecido adiposo. Tá. Obviamente, ao lado convexo do meu linfonodo, isso vocês já entenderam, né? E na cápsula, eu tenho vários vasos linfáticos aferentes que vão atravessar, vão perfurar essa cápsula. Ok. E os vasos linfáticos aferentes, todos têm válvulas, tá? Tá bem óbvio, esse desenho ele é super didático. Tudo bem? Tudo bem. Aí, linfonodo, região de córtex. Então, o córtex é essa parte externa aqui, tá? Já abaixo da cápsula. E o córtex, lembra, a gente tem duas partes do córtex, o superficial e o profundo. Córtex externo, paracórtex, tem vários nomes, mas assim, o de cima e o de baixo, tá? Vamos começar pelo córtex externo, que é o superficial. O que tu tens ali? Os seios subcapsulares, esses aqui. Os seios peritrabeculares, esses aqui, do lado da trabécula. O que é seio, no caso, quando a gente fala seio? O que eu estou querendo dizer para vocês? É um espaço irregular, sem delimitação completa. Isso é importante. Como eu disse, no desenho tem uma linha preta, mas isso não é real, não existe uma barreira, tá? Ela não tem uma delimitação completa. Tem um aspecto de esponja, imagina isso, uma esponja. E são os lugares, então, que vão receber a linfa dos vasos aferentes, como eu mostrei, e vão direcionar essa linfa para a medula, tá? Para a medular, região medular, ou para a medula. No córtex externo é onde eu encontro os folículos linfáticos, ou nódulos linfáticos. Então, de novo, aquela tabelinha que vocês estavam fazendo, que o timo tinha córtex e medula e não tinha nódulos ou folículos. Os linfonodos têm tudo isso, eles não só têm córtex e medula, como eles têm paracórtex no meio, e eles têm folículos, tá? Para quem está fazendo o resuminho. Então, olha lá, no córtex externo você tem os folículos linfáticos, são ricos em linfócitos do tipo B, que são condensações esféricas de linfócitos, tá? Podem ter centros germinativos, que são as áreas centrais mais claras. Então, vamos lá.
Córtex externo é onde você tem os nódulos ou folículos linfáticos. Esses nódulos ou folículos linfáticos também podem ser chamados de folículo linfóide. Gente, é um desastre a quantidade de nome que você vai encontrar em diferentes fontes. Por isso que eu trago várias aqui, para depois, quando vocês forem ler, vocês não ficarem assustados. É tudo sinônimo, tá? Então, vamos lá. Folículo linfóide. Primário, não tem zona de manto e não tem centro germinativo. O secundário tem zona de manto e centro germinativo. A zona de manto é uma região externa e o centro germinativo fica no meio. Tá? Então, o primário, ele é todo uniforme. O secundário, ele já tem duas zonas diferenciadinhas, que você vê na coloração, uma mais clara, outra mais escura. Tá? Essas duas zonas de manto e centro germinativo, elas vão só se desenvolver em resposta a uma estimulação antigênica. Ou seja, só vai ter folículo secundário se você estiver tendo uma estimulação antigênica. E aí a pergunta que não quer calar, afinal de contas, o que é isso? Bom, a zona de manto é que fica por fora, tá? Ok. Ela não vai ter grandes alterações. O centro germinativo é onde acontece a graça toda. É onde você tem um predomínio de linfócitos tipo B, que estão proliferando, tá? São os linfoblastos. Esses são os atores principais, tá? O que está em vermelho aqui é que a célula principal que eu vou encontrar no centro germinativo. O resto está lá também, mas é meio que secundário para nós aqui. Claro que tem função imunológica importante, mas, de novo, lembra, eu estou querendo aqui só que vocês entendam a estrutura. Para quando vocês forem entender a imunologia, vocês consigam imaginar onde é que isso acontece. Tá? Então, além dos linfócitos tipo B, em grande quantidade, no centro germinativo, vocês têm plasmócitos e macrófagos. Claro, vocês têm as células reticulares que têm que sustentar tudo isso, que estão produzindo essas fibras reticulares, colágeno tipo 3. Você vai ter células dendríticas foliculares residentes, que são um pouquinho diferentes do que as que normalmente ocorrem, que essas aqui não são apresentadoras de antígeno, ou seja, elas não processam o antígeno. Elas só retêm esse antígeno para ser examinado pelo linfócito do tipo B, esses aqui. Tá? E você tem células dendríticas migratórias ali também, tá bom? A graça, o que é? Que você vai ter linfócitos do tipo B que vão proliferar ali, por isso que ele se forma, por isso que ele é chamado de germinativo, você está germinando com linfócitos do tipo B, tá? Essa imagem, eu acho ela muito didática para compreender a noção geral do teu linfonodo, mas principalmente a ideia dos seios todos, aqui no caso subcapsular. Então vamos lá, por partes. Isso aqui é o meu linfonodo, tá? Vocês já entenderam que é aquele feijãozinho ou um rim. Os vasos linfáticos aferentes, todos com válvula, atravessam a cápsula, beleza. E aí cai, né, no seio subcapsular, tá? Que é o que está aqui em branquinho. Então, em pretinho, né, ou pelo menos mais escuro, seria a tua cápsula. Em clarinho seria o seio subcapsular, e aqui já a parte externa do meu córtex, o córtex externo. Isso aqui seria o paracórtex, onde você não tem mais os nódulos. E aqui dentro seria a medular, tá? Vamos olhar, então, esse quadradinho aqui em detalhe. Olha aqui a cápsula de conjuntiva, olha aqui as fibras colágenas, igual a gente viu nas fotos. Tá? Vasinho sanguíneo, beleza, claro, porque é conjuntivo, tem vaso sanguíneo. E isso aqui é o que eu quero que vocês entendam. Isso é o seio subcapsular. Ué, mas tá cheio. Sim, ele não é um espaço vazio, não é um oco. Ele é uma rede frouxa com menos células. Então, cada coisinha escurinha dessas que você está vendo aqui são o quê? As células reticulares. Ela é um retículo ainda. Só que é um retículo que está com muitos espaços entre eles, tá? Tem algumas coisinhas pretas aqui. O que são esses pretinhos representados aqui? São os linfócitos. Então, o que mais eu tenho aqui é a água da linfa. E eu tenho linfócitos também. Tá? Mas o seio, ele é assim, estruturado, mas com muitos espaços. Abaixo dele, você já entra no córtex. Você continua com as células reticulares, que estão estruturando, só que aqui é super cheio de linfócitos. Tá? Essa é a diferença. Então, aqui é a parte, então, aqui seria desse nódulo linfático, e aqui o centro germinativo. Tá? Muito bem. Aí, continuando. A gente viu... Alguém abriu o microfone? Quer fazer pergunta? Não? Então, vamos, está chiando aqui, eu achei que alguém ia falar. Então, olha lá, os linfonodos, a gente tem a região cortical.
Agora nós vamos ver a cortical profunda ou paracortical. Até agora estava vendo o córtex superficial, agora já viu o córtex profundo ou paracórtex. Lá você não tem nódulos linfáticos, tá? É a região em que isso aqui você não tem mais. Então, por isso que eu tentei cortar esta parte da nossa imagem. Isso aqui é o paracórtex, tá? Sem nódulos. E aqui você, então, vai ter um predomínio do linfócitos tipo T e CD4, tá? Você vai ter, obviamente, as células reticulares, porque tem que sustentar esse negócio todo, alguns plasmócitos e macrófagos. E aqui você tem as vênulas de endotélio alto. Não sei se já ouviram falar delas, se alguém já comentou sobre elas com vocês. São vênulas, tá? Fininhas, que tem um endotélio cuboide. Esse sim, o que isso tem de mais? Acontece que todos os vasos sanguíneos têm internamente epitélio pavimentoso simples. Então, ele é bem fininho, epitélio pavimentoso. Essas são do contra, essas têm endotélio cúbico, então é um endotélio alto. Em vez de ser pavimentoso, ele é cúbico, então isso é muito mais alto do que uma coisa achatadinha, né? Por isso que era chamado de vênula de endotélio alto. E qual é a graça desse endotélio? Nessas células você tem receptores para as proteínas das membranas dos linfócitos do tipo T e do tipo B. Tá, e daí? O que eu faço com essa informação? Seguinte, imagina, você tem a tua vênula. Ela tem um endotélio, uma célula interna, que é mais gordinha. E ela tem receptor, para quê mesmo? Para umas glicoproteínas que ficam na superfície dos linfócitos T e B. Então, quando tem um linfócito T e B passando dentro desse vaso sanguíneo, dentro dessa vênula, ele pode ser ancorado nesse receptor, e aí esses linfócitos tipo T e B vão passar para onde? Para fora do meu vaso sanguíneo. Então, é a recirculação do linfócito. O linfócito costuma circular onde? Na linfa, né? Brilhante. Eles não estavam aqui, isso aqui tudo na linfa, né? Tudo isso aqui é linfa. Obrigado por linfa. E aí, em algum momento, vai cair lá no sistema sanguíneo. Lá quando cai nas veias do próximas ao coração. Aí, então, os linfócitos caíram na veia, no sanguíneo. E como é que tu tiras de novo essa galera para ir para a linfa? Esse é um dos pontos. Recirculação de linfócitos, ó, ocorre aqui nessas vênulas de endotélio alto, tá? Nos linfonodos. E aí, por fim, a gente vai para a região medular do nosso linfonodo, onde você tem duas estruturas, os cordões... Desculpa. Sim, pois não? Qual é a vantagem de ser um epitélio cuboide? Tipo, não poderia ter um epitélio planozinho e continuar tendo receptores? Poderia, só que não tem. Poderia. Entendi. Poderia ser pavimentoso, só que aparentemente a célula pavimentosa não ia ter espaço dentro dela suficiente para toda a maquinária entre a célula. Tem que, se você tem uns receptores extras na parede, alguém tem que produzir esse receptor. Você tem que ter retículo plasmático rugoso, né? Você tem que ter síntese proteica. O receptor é uma proteína, né? Uhum. Então, alguém tem que produzir esse negócio todo. Então, por algum motivo, que aí já entra numa bioquímica maior e outros motivos, esse endotélio é alto. Não é uma questão de vantagem ou desvantagem, é que esse é assim. Ah, tá. Entendi. Tem coisas que, assim, você poderia dar aquela resposta idiota, porque Deus quis, mas essa, vamos combinar, não é uma boa resposta para nós aqui. Tá? Sim, tá bem. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Poderia, sim. A gente ia achar beleza também se fosse plano. Mas ele é alto porque ele é uma célula que tem mais coisas dentro dela, então ela ocupa um espacinho maior. Tudo bem? Ok. Então, continuando. Então, a gente viu córtex e viu paracórtex, né? E agora está na região medular do nosso linfonodo. E, de novo, você tem duas regiões na medula. Você tem os cordões medulares e tem os seios. Lembrando que quando a gente fala de seio, aqui é espaço. Então, um cordão medular é o quê? É um cordão de células. Então, resta para a gente saber que tipo de célula que você tem lá. Principalmente linfócitos do tipo B, macrófagos, plasmócitos e, obviamente, as células reticulares, que são as que sustentam a galera toda. Você vai ter mais plasmócitos aqui do que na cortical, porque eles também é azulzinho, tá? E eles sintetizam anticorpos.
o que cada célula faz, vocês já estão vendo, já estão familiarizados pelas outras disciplinas. Lembrando que plasmócito é aquele linfócito maduro que produz anticorpo, né? Então, esses aqui sintetizam anticorpos que então vão ser transportados do linfonodo pela linfa eferente. Essa é a graça deles aqui. E os seios medulares são os espaços que recebem a linfa, eles são bem grandes, tá? Então, eles recebem a linfa que vem da cortical e vai sair então, pelos vasos eferentes. Então, tá aqui de novo aquele nosso mesmo desenho. Lembra que eu mostrei esse aqui? Aí eu tinha mostrado esse quadradinho detalhe aqui para cima. Eu mostrei a região de córtex. Agora eu quero mostrar minha região de medula, do mesmo linfonodo. Então, vem aqui. Eu gosto desse desenho. Olha aqui, ó. Isso aqui é o seio amplo, tá vendo? Um baita de um espação. Mas ele não é um espaço vazio. Gente, não existe o nada dentro da gente. Nada só no espaço sideral. E olha lá, os físicos dizem que também tem coisas lá. Tá? Então, quanto mais dentro no linfonodo, vai ter coisa aqui. Não existe nada. O que existe? Células reticulares, vai estruturando esse seio, mantendo ele até aberto, né, bonitinho. Bolinhas escurinhas são o quê? Linfócitos, dos diferentes tipos e modelos que circulam por aqui. E isso aqui é um cordão medular, composto por esses tipos celulares que eu apresentei aqui para vocês. Tudo bem? Tudo bem. E aí aqui vai percolar a linfa, obviamente, ela percola aqui, eu já vou, só deixa eu terminar a frase, já te escuto, sem problema. E, obviamente, ela vai percolar aqui também, a linfa é água, né, então ela vai percolar aqui. Então, antígenos, que são moléculas pequenininhas, elas acabam percolando por tudo. Fala, filha. Hello. Então, reticular, e no tímpano não tem, por mais que seja uma célula reticular, no meu tem Peraí, fala de novo. Fia, fala de novo, que tá meio ruim o som. Eu não entendi o que você falou. Fala de novo. No linfonodo, eu tenho fibras reticulares, e aí no tímpano não tem. Por mais que a mesma célula reticular, num eu faço a fibra e no outro não faço? Isso mesmo. Ok. Correto. Obrigada. Tá? E aqui, junta tudo. Tá? Esse é um desenho bem didático de um linfonodo, de novo. Olha aqui a cápsula, formato de rim, ou de feijão, que vocês acharem mais conveniente, tanto faz. Região de hilo, por onde entram e saem os vasos. Entram os vasos sanguíneos, sai vaso sanguíneo e sai vaso linfático eferente. Tá? Cápsula de conjuntivo está representada em amarelo, dessa vez. Trabécula de conjuntivo em amarelo. Vocês estão vendo que aqui tem uma trabécula de conjuntivo, ela vem até aqui na medula. Por isso que aqui, ó, eu tenho uma trabécula na minha região medular. Tá? Você tem cordões medulares, mas você pode ter trabéculas que chegam até aqui. Que é o que está aqui, ó. Você tem aqui o conjuntivo, e ele vem, uns param aqui, outros vêm, ó, até a região medular. E ele pegou esse aqui, ó, para representar aqui. Esse desenho é muito didático, depois vocês peguem para estudar ele aqui, se precisar, tá? Então, voltando aqui, cápsula, beleza, em amarelinho, trabécula de conjuntivo aqui em amarelinho, ótimo. A linfa entra pelos vasos linfáticos aferentes com as suas lindas válvulas. Aqui é seio subcapsular, seio peritrabecular, e aqui são os meus seios medulares, certo? E sai pelo vaso linfático eferente, esse é o caminho mais simples e tranquilo. Córtex é toda essa região cinza clara aqui. Por quê? Porque é nela que eu vou encontrar os meus folículos linfóides. Podem ou não ter centro germinativo. Todos que estão representados aqui têm centro germinativo, sabe? Tem uma região de manto e uma região central, tá? Mais de colorações diferentes, tá? Ok. Isso é córtex externo. O córtex interno, ou paracórtex, ele colocou nesse cinza mais escuro, azulado. Ai, mas aqui pegou também. Gente, isso é biologia, não é matemática. Então, é a região em geral onde você não tem mais abaixo deles. Mas como ele quis manter uma homogeneidade e mostrar para vocês que não é uma separação clara, né? Não tem uma membrana, não tem nada. É só uma região e outra região. Então, claro, existe um cinza aí entre eles. Então, aqui o teu paracórtex, aqui você vai ter que fazer a voltinha aqui por baixo, porque esse bicho ficou um pouquinho mais para baixo aqui
os amiguinhos dele, tá? Então, paracórtex, região de paracórtex, aqui vai ser essa aqui, tá? Tudo bem? E aí, a região de medula é essa, que tem a mesma cordécia, mas enfim, é essa mais para baixo, logo abaixo do paracórtex. Então, medula com os cordões medulares em torno dos seios medulares. E aqui, então, esse, né, de novo, córtex profundo, rico em linfócitos do tipo T, e em algum lugar ele deve falar, aqui ele fala, que no córtex, onde você tem os folículos ricos em linfócitos do tipo B, tá? Aqui ele fala a circulação da linfa, mas já falei 1000 vezes para vocês, acho que não requer repetir de novo na aula. E aqui a circulação sanguínea, de novo, claro, não é só aqui que eu tenho circulação sanguínea, né? Como uma colega perguntou, evidentemente isso aqui se repete em todos eles. Ele só está mostrando no. E aqui, ó, a tal da vênula de endotélio alto, tá? O sangue vem aqui, capilariza em torno dos teus folículos, e aqui estão as vênulas de endotélio alto. Então, para cá, ó, é onde você vai capturar os teus linfócitos e vai jogar eles nessa linfa que está percolando aqui. Por isso é a tal da recirculação dos linfócitos. Tá bom? Beleza? Feito. Ah, sim, toda vez que eu vejo aqui. Eu invento moda nas minhas aulas e depois eu esqueço. Linfonodo olhando ele histologicamente. Então, olha aqui. Aqui é a zona cortical, tá? A região externa. O que eu tenho aqui? A cápsula de conjuntivo. E ela é circundada por tecido adiposo. Olha, eu comentei durante a aula. Aqui embaixo da cápsula, o que eu tenho? Seio subcapsular. Ah, mas está cheio de coisas. Eu disse que ele não era um espaço vazio, ele só é um espaço menos denso. Tá? Aqui, essas setas escuras, não, essas setas largas, estão mostrando o quê? Macrófagos, são células grandonas. E todos os pequenininhos são linfócitos, tá? Na microscopia, assim, eles têm tudo cara de mesma coisa. Bolinhas escurinhas são linfócitos. Você não consegue distinguir aqui se ele é B ou se ele é T, ou o que quer que seja. E aqui é o início do córtex externo. Tá. Aí você afasta um pouco, isso aqui é visto em detalhe, né? Se você afasta um pouco, ó, seu linfonodo córtex externo, tá? Isso aqui são os meus nódulos linfáticos, então esse aqui continua sendo córtex externo. E aqui, então, eu tenho o meu córtex interno, onde eu não tenho mais os meus nódulos, tá? E aí, aqui para dentro é a medula. Nossa, mas não é muito fácil de distinguir, mas eu não disse que era. No desenho é, claro, porque você põe cores, né? Mas tá vendo? É um cinza, é um degradê, são regiões, tá? Por isso que primeiro a gente mostra o desenho, que é bem didático, depois a gente vai para a dura vida real, tá? Então aqui, ó, esse é o córtex interno, ou paracórtex, e aqui é a região de medula. Aí você fica, tá, calma. Percebe que tem regiões mais coradas? Isso aqui tudo é mais corado, aqui é mais corado. Isso aqui é mais corado. Se é mais corado, é porque eu tenho mais células para colorir. Então, são os meus cordões medulares. Tá vendo que eu tenho regiões bem clarinhas, ó, bem branquinhas, bem menos coradas? Aqui, ó. Isso aqui são os meus seios medulares. Tá, resolvi teu problema. Então, de novo, isso aqui mais seria a região cortical, e aqui eu consigo ver bem córtex e paracórtex, e aqui seria mais a região medular, que eu vou mostrar. Olha aqui, essa foto é linda, olha aqui, tudo isso aqui, esses espaços grandes com poucas células, é o quê? Medula. E esse aqui são os cordões medulares, tá? Esse aqui são os espaços, os seios medulares. Outra coloração, cordões medulares, cheios de células, tá? Isso aqui tudo é cordão medular, onde eu tô passando. E aqui, ó, é seio medular. Tá? Onde você tem mais espaços. Tá? Aqui também. Ainda. Aqui, tá? E aqui você vai ver um detalhe ultra mega blaster dos teus seios medulares. Olha que lindo isso aqui. Essa imagem é muito bonita. Você tem células grandes, os teus macrófagos, tá? 2 deles, pelo menos. Os pequenininhos, como eu falei, sempre linfócito. Linfócito tem sempre essa cara, bolinhas escurinhas, bem coradinhas. Isso é linfócito, isso aqui também é, isso aqui também é. E olha que legal. Tá vendo que tem um núcleo aqui, um prolongamento, um outro núcleo com prolongamento, outro núcleo com prolongamento. Aqui, ó. Essas são células reticulares, essa aqui também é. Tá? Isso aqui é que forma o teu retículo do linfonodo. E aqui nessa coloração ele não coloriu as fibras, então eu não estou enxergando, mas aqui aí você teria que fazer uma coloração específica só para as fibras. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem.
Amém, Senhor. Vamos para o órgão número 3, baço. Lembrando que são 4, tá? Só faltam 2. Então, vamos lá. O baço é o maior acúmulo de tecido linfóide no nosso organismo. Ele está aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de anatomia. Porque como eu sei que vocês normalmente não viram anatomia de nada até agora, muito menos desses órgãos, para vocês terem uma noção. Todo mundo já ouviu falar em baço, mas nem todo mundo sabe onde fica. Ele fica aqui. Eu acho o baço um dos órgãos mais estranhos que a gente tem. Porque ele fica assim no nada, conectado a lugar nenhum. A embriologia dele, ele brota do nada. Ele é muito esquisito. Tinha um tempo que eu dava embriologia dele, aí eu parei de dar. Mas ele surge assim, você tem o teu mesênquima ali, ele é pouco, ele surge, ele é muito esquisito. Mas enfim, tá lá o baço, ele é importante também, não vamos fazer pouco caso dele, é um órgão que a gente precisa. No homem é o único que é inserido na circulação sanguínea, o único dos órgãos linfóides, né, evidentemente, que é inserido direto na circulação sanguínea. Esse aqui é um filtro fagocitário e imunológico, tá? Origina linfócitos que passam para o sangue, de um grande produtor de anticorpos, e ele é o principal destruidor de eritrócitos. Ele é considerado o filtro do sangue. Linfonodo é o filtro da linfa, o baço é o filtro do sangue, tá? Então, só um pouco de anatomia, só para a gente saber a cara dele e onde procurar um baço. Então, tu tens o fígado, esse todo mundo sabe onde fica. É grande. Aqui você tem a vesícula biliar. Aqui você tem o pâncreas, isso aqui é uma alça intestinal. E aqui na ponta do pâncreas e abaixo do fígado fica o baço, que é spleen em inglês. Vocês vão ver que esse nome spleen, ele foi incorporado em vários termos em português. Tá? Então tem coisas esplênicas que se referem ao baço, que vem de spleen. Tudo bem? E aqui a carinha dele em mais detalhes. Então, ele fica assim anatomicamente, e aí aqui você tem a superfície diafragmática e aqui é a vista visceral, tá? Então aqui de um lado ele é lisinho e do outro lado onde você tem a entrada e saída, evidentemente, dos vasos sanguíneos, tá? Pelo hilo, de novo, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Aquelas anotações, ó, baço, esse não tem nem córtex nem medula, ele tem uma organização diferente. Os outros dois que a gente viu tem córtex e medula, sendo que um deles, inclusive, tem paracórtex. Baço não tem nada disso. Baço tem polpa branca e polpa vermelha. Então, para você achava que o negócio estava ficando feio, só pode piorar. Então, vamos lá. A polpa branca, gente, é o componente imunológico do nosso baço, tá? Ele é semelhante aos nódulos ou folículos linfáticos. Os seus componentes celulares são muito semelhantes aos componentes celulares do linfonodo. Tá? Então, a polpa branca, de novo, é o componente imunológico do nosso baço. A diferença aqui com os folículos linfáticos do linfonodo é que os antígenos aqui entram pelo sangue, ao invés de entrar pela linfa. Tá? E aí você tem a polpa vermelha. A polpa vermelha é a região de filtro que vai realmente retirar os teus eritrócitos velhos ou lesionados e os micro-organismos do teu sangue. E também é o local de armazenamento de eritrócitos. Tá? Olha aqui a estrutura do baço. Adivinha o que ele tem? Cápsula. Pô, professora, mas hoje todo mundo tem, quase todos. Tá? Então anota lá, o baço tem cápsula. Legal. E adivinha que o baço tem também? Ah, trabécula. Mano, é sempre a mesma coisa, a natureza não consegue inventar nada de diferente. Bom, tem outras diferenças, né? Mas ainda bem que tem pelo menos alguma coisa parecida para facilitar a tua compreensão e estudo. Então, tudo que eu estou mostrando aqui com o meu laser pointer é conjuntivo, a cápsula e as trabéculas de conjuntivo. Beleza. Dentro dessa cápsula, não só compondo a cápsula, a maior parte é conjuntivo denso, né? Mas você também tem algumas células musculares lisas espalhadas por ali. E que vão dividir de maneira não muito organizada a tua polpa esplênica, tá? De novo, esplênica porque baço em inglês é spleen. Então, ao invés de dizer que é a polpa bacênica ou baçoide, ela foi chamada de esplênica, tá? Não tiveram uma terminação inglesa. O que você tem na tua polpa? Células e fibras reticulares, de novo.
Macrófagos, células apresentadoras de antígeno e células linfáticas, além de outras tantas. Aí, gente, vamos tentar entender isso aqui. Isso, todo onde eu estou passando o meu mouse, o meu laser pointer, é a polpa branca. Ah, perdão, é a polpa vermelha. Fui ler ali e me confundi. Isso aqui tudo, a maior parte, é polpa vermelha. O que está dentro das rodinhas, ó, é a polpa branca. Aí você diz assim, ué, mas o que está dentro das rodinhas está mais vermelho, está mais corado do que fora. Sim, está mais corado porque você tem um acúmulo maior de linfócitos, então corou mais. Mas isso aqui é polpa branca. A polpa vermelha que está em volta. E por que ganhou o nome de polpa vermelha? Porque o nome foi dado para o órgão a fresco, sem coloração. Esta polpa vermelha é onde você tem o maior acúmulo de vasos sanguíneos de todos os tipos e acúmulo de próprios eritrócitos. Então, ela é mais vermelha a fresco. Tá? E a branca é menos vermelha, mais clara. Ó. Então, a polpa branca do nosso baço, ela tem uma bainha periarterial, composta de linfócitos do tipo T, e ela tem nódulos linfáticos, que é composta de linfócitos do tipo B. Então, vamos lá. E a polpa vermelha, ela é composta de cordões esplênicos ou cordões de Bilbert. Tanto faz. Esses cordões são uma rede frouxa de células reticulares, que estruturam tudo isso, fibras reticulares, ou seja, o baço tem fibras reticulares, tá? E nessa rede, então, de fibras e células, você tem macrófagos, linfócitos B e T, plasmócitos, monócitos, granulócitos, plaquetas e eritrócitos. Isso é o teu cordão de Bilbert, esse conjunto de células. Entre os cordões, a gente tem uma parte muito importante, que são os capilares sinusoides, que também são chamados de seios esplênicos. De novo, seio é espaço, tá? Esplênico porque é do baço. A gente já vai ver tudo isso em mais detalhes. Aqui é só para vocês terem os principais componentes, tá? E você tem, entre a polpa branca e a polpa vermelha, uma região chamada de seios marginais. Esses seios marginais, então ficam entre a polpa branca e a vermelha, é um local com muito... Seio é um espaço, né? É um local com muitos antígenos trazidos pelo sangue, são retirados por células imunitárias que vão estar lá, tipo linfócito, macrófago, célula dendrítica, apresentadoras de antígenos. Tá? Então, essas são as três estruturas. O principal é branca e vermelha, mas entre as duas eu ainda tenho os meus seios marginais, que são os espaços. Vamos lá, coragem, minha gente. Essa aula, ela é meio densa, viu? De todas que vocês tiveram até agora comigo, pelo menos ela é um pouquinho mais densa. Mas eu tenho fé que vocês vão conseguir, não fiquem tristes. Olha aqui a nossa cápsula de tecido conjuntivo do baço. Ok. Aí entra aqui a cápsula. E aí aqui, a partir dela, eu vou puxar daqui, porque isso aqui é veia, eu não quero começar por uma veia, eu quero começar por uma artéria. Isso aqui tudo, então, vai ser o teu parênquima, tá, do baço. Ok, então vamos começar por partes. Vem uma artéria. Ela é chamada de central. Por quê? Porque em torno da artéria central, eu vou ter uma bainha de linfócitos periarterial. Bainha linfocitária periarterial. Isso aqui já é polpa branca. Essa bainha linfocitária periarterial, ela vai se expandir, tá vendo? E ela vai acabar formando nódulos. Aqui, então, eu vou ter os meus nódulos linfáticos, que vão ser ricos em linfócitos do tipo T. Mas depois a gente vê isso. Tá? Então, assim, tudo que está em roxinho mais escuro e esse rosinha mais claro, é polpa branca, tá? Que é a bainha periarterial, que acompanha essa arteríola, e as suas ramificações, evidentemente, e forma aqui os meus nódulos linfáticos, tá? Isso aqui tudo então vai ser minha polpa branca. Tá bom. Aí, esses vasos sanguíneos, essas arteríolas, aqui vai ter uma região de uma cápsula vascular, tudo bem? E aí aqui ela vai formar umas arteríolas fininhas, assim, com essa voltinha. Parece a ponta de um pincel, tá? Que ele representou em vários pontos aqui do desenho. Essa pontinha, então, seria uma arteríola em pincel, ou penicília, tanto faz. Aqui eu já estou entrando na minha polpa vermelha, tá? Então, você tem a artéria penicilar, aqui ela acaba no nada, mas vamos continuar. Aí ela acaba aqui, ó, em grandes seios. Tá?
Isso aqui já vão ser os meus sinusoides do baço, tá? Ou os meus seios esplênicos. Aqui, aqui, aqui. Logo depois das minhas arteríolas penicilares, eu caio num leito vascular sanguíneo mais largo, que está aqui, ó, representado em vários pontos como sinusoides. A única coisa que eu não gosto desse desenho é que ele mostra como se fosse um corte. Mas então aqui parece que ele começa no nada. Não, ele não começa no nada. Ele começa em alguma arteríola penicilar. É que ele só não mostrou a conexão. Por isso que eu estou tentando seguir mais aqueles onde tem conexão no desenho. Tá? Porque, claro, as coisas entram e saem. Então, num corte histológico, você nunca vai ver tudo bem comunicadinho. Mas, para a gente entender, eu vou manter as comunicações aqui no primeiro momento. Tá? Então, sai da penicilar, cai no sinusoide do baço. Desse sinusoide, segue, vai cair para vasos maiores, tá? Aí você já tem aqui, ó, uma veia da polpa vermelha. A veia pulpária, ele coloca aqui. E dessa veia, você vai drenar para dentro da tua trabécula, uma veia trabecular, e aí sai do baço. Tá? Isso que tá tudo em vermelho é polpa vermelha, e essa aqui é polpa branca. Tá tranquilo? Vocês já desistiram? Tranquilo. Pode seguir. Pode seguir, então tá bom. Coragem, assim que eu gosto, determinação. Então vamos lá. Um outro desenho, tá? A polpa branca aqui, para dar mais ênfase, é a nossa polpa branca. Então olha lá. Você vem com uma arteríola pela trabécula. Essa arteríola entra na polpa do baço. E aí ela é chamada de arteríola central, porque em volta dela você tem essa bainha periarterial de linfócito, está representada em roxinho aqui. Tá? Então essa aqui é a arteríola central. Ok, mas na periferia, aqui no desenho ele não mostra, você vai fazer os teus nódulos linfáticos. E acontece que ele vem, isso aqui tudo é vaso sanguíneo, tá? E aqui, ó, o teu seio marginal, que eles chamam de espaço, já não é mais tão conectado ao vaso sanguíneo, é só um espaço mesmo. Então, esse é um problema desse desenho. Tá? Aqui, o teu seio marginal é isso aqui, ó. É tipo seios do linfonodo mesmo, uma região de mais espaços, tá? Que fica entre a polpa branca e a polpa vermelha. Esse vasinho segue para as artérias penicilares que eu mostrei no outro desenho, e aí vai para a polpa vermelha, que está fora desse desenho. Então, olha lá, na polpa branca eu tenho a artéria, ou arteríola central, e a bainha de linfócitos do tipo T. O que mais eu tenho? Os nódulos linfáticos, que são ricos em linfócitos do tipo B. E você tem células apresentadoras de antígenos e macrófagos. Isso é o resumo do que eu tenho na minha polpa branca. Se vocês conseguirem gravar isso, eu já estou feliz. Tá? Ok. Isso aqui é o que você enxerga de fato. Então, daqui até aqui é polpa branca. Tá? Esse aqui é o espaço do seio marginal e aqui é a polpa vermelha. Você diz, professor, tem tudo cara de mesma coisa. Bom, então a vida é má. Isso que a gente fica nos desenhos. Essa imagem é boa, essa é ótima. Isso quando a gente está com microscópio e aluno em volta do microscópio, isso aqui vocês enxergam. Tá? Talvez não tão lindo, mas dá para ver. Tá? Então, a polpa branca ainda. Estou continuando só a polpa branca. Depois eu vou mudar para vermelha, tá? Olha aqui a minha artéria central, ou arteríola central. Eu prefiro o termo arteríola, mas não vou brigar por causa disso, porque ela é uma artéria pequena. Então, chamar de artéria é meio exagerado, mas tudo bem. Não vou brigar com a legenda do livro, tá? Arteríola central. E em volta, ó, a tua bainha de linfócitos. Pô, aqui dá pra ver, vai, que você tem uma bainha de células que fica mais proximinha aqui a tua arteríola. Essa é a tua bainha linfocitária. E aqui o resto da tua polpa, são as outras células que constituem a região, tá? E aqui ele diz que é polpa branca, então é estrutura semelhante a um folículo linfático, tá bom? Sendo que a bainha, aqui em algum lugar ele fala, a bainha é rica em linfócitos do tipo T, e depois os linfócitos do tipo B vão ficar mais na região dos nódulos linfáticos, que aqui não está na imagem, ele não mostra a região do nódulo, tá? Mas polpa branca, então, é a parte imunológica do teu baço. Tá? No desenho, só bainha periarterial. No desenho, não na foto. Ok. Depois da polpa branca, a gente cai na polpa vermelha. Lembra?
vinha aquelas arteríolas todas, e lembra que caía nas arteríolas penicilares? Aqui, ó, só para a gente lembrar de onde eu estou falando. Vamos pegar esse desenho. Eu passei a polpa branca, né, vinha. Aí aqui, eu tenho essa coisa estranha aqui, esse desenho que fez. Isso aqui é uma cápsula, aqui eles chamam de cápsula vascular, tá? Mas não é bem uma cápsula vascular. Bom, é uma cápsula vascular. É um adensamento de macrófagos que você tem em volta desse vaso, tá? E aí daqui você vai na tua arteríola penicilar, e aí você vai cair nos sinusoides. É a partir daqui que vem o próximo desenho aqui. Então, olha aqui. Veio aqui a tua arteríola penicilar, tá? Ela vai fazer aqui a tua voltinha. E aqui a tua bainha de macrófagos, ó, que você tem em volta desses vasos. Passado isso, você vai cair em um vaso bem mais largo. Este vaso, esse vaso vermelhinho se continua nesse azul. Este outro vaso vermelhinho se continua nesse azul. E esse outro vermelhinho aqui, ó, se continua nesse azul. Um é continuação do outro, apesar do desenho estar meio esquisito, eu admito, mas se você entender isso, tá ótimo. Tá? Então aqui é um capilarzinho, uma bainha de macrófagos em volta, e aqui você tem um vaso largão, de repente, é um sinusoide. Esse vaso largão, que é o sinusoide hepático, que também, que é hepático? Sinusoide esplênico, sinusoide do baço, que também é chamado de seio da polpa vermelha, tá? Ele é circundado por um conjunto de muitas células. Esse conjunto de muitas células é que é chamado de cordão esplênico ou cordão de Bürki. E daqui, depois, esses sinusoides amplos caem de novo em venulinhas menores, que se juntam em outras vênulas que vão sair do teu baço, tá? Então, olha lá. Você tem, na polpa vermelha, você tem dois elementos, os sinusoides e os cordões. Sendo que os cordões esplênicos são constituídos de células reticulares, macrófagos e o material fagocitado em volta, tá? A principal função da tua bainha fagocitária, essa aqui, é remover as hemácias senescentes e as partículas de sangue que sobraram por ali, tá? Vamos olhar com mais amor esses meus sinusoides. Sinusoide nada mais é, gente, um tipo de capilar. Vocês vão ver isso no terceiro semestre, mas é que aqui agora vocês têm que se debater só um pouquinho com isso. No terceiro semestre eu te olho isso com mais calma. Você vinha vindo com um capilar, beleza. Normal, epitélio, pavimentoso simples, fininho, tudo andava bem. De repente, ele fica largão. E aí você tem várias células, ó, constituindo a sua parede para ele poder ficar largo, porque a célula não vai mudar de tamanho, pode ser que você vai ter mais células. Aí você tem uma estrutura larga, parece um barril. E eu uso o termo barril de propósito, porque o barril ele não tem as amarrações de metal para segurar as tábuas do barril. Muito bem, aqui você também tem essas amarrações, ó. São amarrações de fibras reticulares e células reticulares, que vão amarrar essas células endoteliais do teu capilar sinusoide para que elas se permaneçam unidas, tá? Só que entre as células você tem espaços por onde você vai ter a movimentação das hemácias a serem fagocitadas e removidas, tá bom? Então, olha aqui, relação entre fibras reticulares e as células, os cordões esplênicos formam uma malha tridimensional, né? Aqui é uma malha tridimensional, e nos sinusoides, eles ficam perpendiculares ao principal eixo das células endoteliais, formando parecem umas amarras de um barril. Tá? Circulação sanguínea no baço. Isso aqui é só um resumão do que eu estava comentando até hoje, até agora, né, nos desenhos. Então, vem a artéria esplênica, pelo hilo do teu baço, lá, né, estaca zero. Ramifica dentro do baço, cai nas trabéculas de conjuntivo e vai entrar como artérias trabeculares, nas trabéculas. Sai da trabécula, entra na tua polpa do baço. Aí ela vai ser envolvida pela polpa branca. Então, aí ela se chama de artéria central, ou arteríola central, tanto faz. Ou artéria da polpa branca. E em volta você tem a bainha linfática periarterial de linfócitos do tipo T. Essa bainha vai se espessar e vai acabar formando os nódulos linfáticos, agora ricos em linfócitos do tipo B. Dentro do nódulo, a tua arteríola já não é mais central. Você tem um nódulo. E a tua arteríola já não está mais no meio, ela já está excêntrica. Não interessa, ela continua com o mesmo nome. Ela continua sendo chamada de artéria central, mesmo não estando mais no centro, tá? A gente não ia mudar o nome só por causa disso.
Saiu da polpa, isso aqui é polpa branca, aí sai da polpa branca, ela vai ser uma arteríola em forma de pincel, penicile, tá? Ou artéria penicilar. Algumas vão ter um espessamento, um elipsoide, ou a tal da cápsula vascular, que eu mostrei naquele outro desenho, que é uma cápsula composta por macrófagos, células reticulares e linfócitos, tá? Aí, tá ficando cada vez mais fino. Aí vai ser um capilar, arterial ainda, né? Porque ainda tá com sangue arterial. Então, esses capilares vão desembocar, ou eles vão daí se transformar em sinusoides esplênicos, tá? Os teus vasos sinusoides, que é a tua circulação fechada. Ou seios da polpa vermelha. Isso aqui é assunto muito controverso, mas a gente apresenta, porque como uma controvérsia ainda não está resolvida, a gente apresenta. Mas isso aqui não se acredita mais muito que seja assim, não. A gente acredita que seja assim. De qualquer maneira, o que seriam os seios da polpa vermelha seriam vasos de circulação aberta, tá? Que você teria aqui na polpa vermelha. Que é o que tem... Bom, deixa eu só terminar, depois eu volto, tá? Saiu dos sinusoides esplênicos, né? Aí eles vão para veias menorzinhas da polpa vermelha, se reúnem entre trabéculos, veias trabeculares, tá? Não tem uma parede própria, mas isso não vem no tal caso aqui agora para vocês, e vão originar a veia esplênica. Falando, então, aqui em circulação aberta e fechada, estava aqui, eu só não mostrei. Isso é circulação fechada, tá? Vem a capilarzinho, cai no teu sinusoide. Tudo dentro do vaso. Isso aqui é o que é considerado circulação aberta. Vem o capilar e aí, de repente, você tem uma falta de parede. E aí você teria um extravasamento livre e direto de sangue para dentro da tua polpa vermelha. E aí, isso aqui é que seria chamado de seio, realmente, da tua polpa vermelha. Seria uma circulação aberta, tá? Uma circulação aberta e circulação fechada. Aliás, circulação... Por que eu botou aberta aqui? Tá errado, isso aqui é fechado. Tá? Mas isso aqui... enfim, mas fica aí como uma opção, não se sabe, tá? Provavelmente não. Tá bom? Ok. Então, uma última visão, para quem não entendeu, vamos tentar mais uma vez. Artéria, que vem na trabécula, entra como arteríola central. Baía linfocitária. Essa baía linfocitária aumenta, né, e vai formar a baía de linfócitos do tipo B. Aqui, ó, esses vasinhos vêm e vão formar os meus seios marginais. Que, tá? É uma região. Aí segue aqui. Arteríola penicilar, que pode ou não ter essa cápsula. Das arteríolas penicilares cai nos sinusoides, seria da circulação aberta, aqui, sem dúvida. E daqui eu não gosto desses desenhos, porque eles parecem que acabam no nada. Não é. Isso aqui vai se continuar com uma vênula. Então, imagina que isso aqui se conecta a uma vênula que estaria lá em cima, tá? E essas vênulas caem, então, nas veias trabeculares e saem. Nossa. Tá? Ok. Polpa branca. Polpa vermelha. E aqui é a representação esquemática de um capilar sinusoide ou seio esplênico, tá? Eles são meio que assim. Coisa. Olha aqui, ó. A célula endotelial azulzinha, pavimentosa simples. Os cordões, tá? De fibras reticulares envoltos por célula reticular, tá? Mas você tem espaços, isso sim, sem dúvida. Você tem espaços entre as suas células endoteliais que permitem a saída dos eritrócitos. Afinal de contas, aqui não é um filtro de sangue. Tem que permitir a passagem dos eritrócitos, principalmente os velhos, porque eles vão ter que ser removidos. O que você tem muito em volta deles, claro, são macrófagos para fazer a vigilância aí, tá? E, rapidamente, histofisiologia do baço, as principais funções são formação de linfócitos, destruição de hemácias, como a gente falou, defesa do organismo contra invasores e armazenamento de sangue. Então, quando você fala em formação de linfócitos, é na polpa branca, que vai produzir linfócitos que vão migrar para a polpa vermelha, vai cair na luz dos sinusoides e vão acabar circulando no sangue, tá? Quando você fala da função de destruição de hemácias do baço, você diz que os eritrócitos têm uma meia-vida de 120 dias, mais ou menos. E eles vão ter que ser destruídos quando eles ficarem velhos. O principal ponto de destruição é no baço, por um mecanismo chamado de hematocaterese.
Quem denuncia principalmente a idade das tuas hemácias é a rigidez da membrana plasmática, tá? Quando ela fica muito dura, é um sinal para sua destruição. Aí os macrófagos, os cordões, né, que vão, os cordões esplênicos, perdão, é que vão fazer a fagocitose e a destruição, a remoção dessas hemácias. Aí você vai ter a hemoglobina, né, de dentro da hemácia, você vai quebrar e vai fazer uma circulação aí. Então, a hemoglobina, você vai quebrar a bilirrubina, que é o pigmento da hemoglobina, só que sem ferro, e essa bilirrubina vai circular no sangue, vai chegar no fígado e vai ser, então, parte constituinte da bile, tá? O ferro que você tirou da hemoglobina vai ser armazenado nos macrófagos ligados à ferritina, e dali vai passar para o sangue, ligado à transferritina, e este ferro, então, será reutilizado na síntese de nova hemoglobina. Isso, obviamente, é uma versão rápida desses efeitos, tá? E, por fim, defesa do organismo contra invasores, né, uma outra função que a gente falou do baço, via linfócitos T, B e macrófagos, células apresentadoras de antígeno. Lembrando que o baço é um filtro do sangue, tá? Não só de hemácias velhas, quanto da a presença de antígenos. Por quê? Porque lá você tem um monte dessas células de defesa também. Olha aqui, os macrófagos do baço são considerados os mais ativos contra micro-organismos e partículas inertes do sangue. Então, de novo, quando a gente diz que ele filtra o sangue, ele não só filtra de hemácias velhas, ele filtra de partículas invasoras. Tá? Tudo bem? Estão vivos ainda? Gente, é a última agora. Coragem. Vai lá, te sacode na cadeira, bora. E aí já vai sextar. Ó, que alegria. Tá? Vamos ver pelo lado positivo. Tonsilas, as últimas. Tá? É um aglomerado de tecido linfóide. E perceba, incompletamente encapsulado. Então, voltando àquele resuminho que vocês estavam fazendo, as tonsilas não têm uma cápsula de conjuntivo propriamente dita. Ela é incompletamente encapsulada, e bota incompleto nisso, tá? Então, a gente considera que ela não tem uma cápsula de conjuntivo, tá? Tonsila não tem. Ok. Onde é que você vai encontrar essas bichinhas? Abaixo e direto em contato com o epitélio das porções iniciais do teu tubo digestivo. Por que elas servem? Para te defender daquilo que você está ingerindo, tá? Antígenos que são transportados pelo ar e pelo alimento. Então, é aquilo, gente. A gente é exposto a uma série de antígenos. Qual é a principal área de contato com antígenos? A pele, tá? Mas a gente não está falando de pele agora, tá? Na pele você tem um sistema de defesa próprio. Qual é um outro ponto onde você pode botar antígeno para dentro? Gente, comendo e respirando, né? Que é onde você põe coisas de fora do teu meio ambiente para dentro do teu corpo. Então, você tem que ter um sistema de defesa bem estruturado, onde as coisas vão entrar, certo? Então, olha lá, você vai respirar o ar cheio de poluentes, de bactérias, de vírus, de fungos, mas você não vai ficar doente toda vez que você respira. Então, por quê? Porque você tem um sistema de defesa muito bem estruturado já na entrada, claro que não é único, mas enfim, ele já faz um bom serviço. E outra, você come no X-mortilenta, lá do ICB, no X-mortilenta das ruas, você come no ver-o-peso, você come coisas estranhas por aí, que certamente são ricas em antígenos, vamos colocar assim. Mas a ideia é que você se defenda deles todos, né? Você não vai ter, toda vez que você comer uma porcaria, você não vai ter indigestão. Claro. Parte dessa defesa já é na entrada, tá? Através das tonsilas. Tudo bem? É importante que a gente tenha isso. O que as tonsilas fazem? Produzem linfócitos que podem, inclusive, se infiltrar nesse epitélio. Elas ficam logo abaixo do epitélio, esses linfócitos podem se infiltrar no epitélio. E a gente tem 3 só tonsilas. As palatinas, a faringiana e as linguais. Tudo bem? Tudo bem.
Então, vamos começar pela localização das tonsilas. Isso aqui também é um pouco de anatomia, que eu comecei a perceber nas aulas que vocês não conseguiam imaginar onde é que estavam as bichinhas. Então, eu resolvi pegar umas imagens bem simples de anatomia de onde é que elas estão, tá? Então, olha aqui. Teu nariz, né, cavidade nasal, aqui os teus cornetos, a gente vai ver isso legal no terceiro semestre. Aqui em cima a região olfatória, tá? Então, o ar, você inspira aqui e ele vai descer aqui. Aqui em algum lugar tá a traqueia, essa parte desenhada inteira. Mas vamos limitar até aqui, muito bem. Quando você inspira o ar cheio de porcarias, ó, ele já vai bater aqui. Então, a tonsila faríngea, ela fica bem aqui em cima, tá? Isso aqui é o palato duro, isso aqui é o palato mole. Dentinho, óbvio. Língua, tá? Ok, então na respiração você tem aqui já a tonsila faríngea. Aí você vai comer X-morte lenta. Olha aqui, você vai engolir. Aqui estão as tuas tonsilas linguais, tá? E a tua tonsila palatina tá aqui em cima. Tá vendo? Ó? Bem próximas. Se você olhar isso de frente, ó, você tem um círculo de fogo. Você tem aqui nas laterais, desculpa, aqui nas laterais as tonsilas palatinas, lá no fundo a tonsila faríngea e aqui no fundo da língua as tonsilas linguais. Tá vendo? Você tem um círculo aqui, ó, de defesa de toda essa entrada. Isso aqui é uma entrada, tanto de boca quanto de sistema respiratório, quanto de nariz. Tá vendo como é bem bolado? Eu falo, o engenheiro que fez isso, cara, era bom. O cara sabia pensar. Tá? É muito bacana. Aqui, uma outra visão, né? Uma boca um pouco mais fechada, não tão escancarada. Então, de novo, aqui as tonsilas palatinas. Aqui no fundo da língua a gente teria as tonsilas linguais. E lá para cima a gente teria a tonsila faríngea. Só não dá para ver muito bem nesse desenho, tá? Então, vamos ver as tonsilas palatinas, que são essas, são só duas. Essas duas aqui. Gente, alguém já ouviu falar em tonsila palatina? Vocês têm ideia se você... Será que vocês Já, conhecem? muito tempo atrás. Boa. Vocês acham que vocês conhecem? Já ouvi também, professor. Já ouviu. Mas não sabe, não conecta com nada, não acende uma luz assim na tua cabeça de eu sei quem é. Não? Pra mim, são as amígdalas só. Acende mais ou menos, professora. Repete quem falou ali. Mais ou menos, professora. Não, alguém falou para mim, são... As amígdalas. Ai, que bonito. Eu não estou vendo quem tá falando. Eu não consigo enxergar, porque eu só vejo a minha... Tu, menina, que falaste que acha que são as amígdalas, você acertou, ganhou uma estrelinha. Sim, as tonsilas palatinas são justamente as amígdalas, aquelas que a gente conhece popularmente como amígdalas. Ai, as minhas amígdalas estão doendo. Ai, eu tive que operar as amígdalas. Ai, porque meu primo operou as amígdalas. Ai, porque alguém operou as amígdalas. Quando a gente opera as amígdalas, a gente está removendo as tonsilas palatinas. Tadã! Ah, agora tudo faz sentido, agora vocês conhecem. Tá? Tonsilas palatinas são as popularmente chamadas amígdalas. E ficam aqui, não são duas aqui? Ó, aqui, tá? São elas. Muito bem, vamos ver a cara delas. São duas na parte oral da faringe. São as maiores tonsilas que a gente tem, tá? Elas são uma faixa logo abaixo do epitélio estratificado pavimentoso. Então, vamos lá. Tá tudo aqui, mas eu vou falando aqui. Tá vendo? Epitélio estratificado pavimentoso. Tchuru, tchuru. Tudo epitélio estratificado pavimentoso. Aí ele vem, aí, ele entra aqui, ó, uma cripta longa. E aí ele vem, o epitélio, olha, ela é ramificada. Então, uma cripta longa e ramificada. Aí ele volta para a superfície. Aí, opa, outra cripta. Lá vai ele, lá para dentro. Tá? Esse é o epitélio. O que eu tenho logo abaixo do epitélio, gente? O que é isso aqui? São os meus... não pode dizer. São os meus nódulos linfáticos. Tá vendo? Tá cheio de nódulo linfático. Aqui tá, ó. Centros germinativos dos meus folículos ou nódulos linfáticos, ó. Folículos linfáticos, nódulos linfáticos, eles variam muito de nome, vocês sabem. Isso aqui tudo, ó. Esse tecido todo, linfóide, mas que é constituído principalmente, então, por nódulos linfáticos, logo abaixo do teu epitélio, é que é a amígdala. Tá? E ela tem essas criptas todas. E ela, vocês estão vendo aqui uma cápsula de conjuntivo em algum lugar nesse desenho?
Pois é, eu também não. Porque você não tem. Ah, você tem um conjuntivo aqui. Tem, ok, eu tenho um conjuntivo aqui. Mas aqui eu tenho músculo. Aqui eu tenho músculo também. Aqui eu tenho outras coisas, sabe? Então você não tem bem uma cápsula que separa ela. É uma região com criptas longas e ramificadas e logo abaixo você tem o seu tecido linfóide, principalmente na forma de folículos. Tá bom? Então, isso aqui, elas são uma faixa de epitélio estratificado com os nódulos linfáticos logo abaixo dela, claro, com centros germinativos. Cada tonsila palatina tem mais ou menos umas 20 criptas dessas aqui, tá? Que são essas inverginações profundas e ramificadas. E o que eu tenho dentro? Lá, de novo. O que eu tenho dentro das minhas criptas? Células epiteliais descamadas, claro, epitélio, né? Então vai descamar. Linfócitos vivos e linfócitos mortos e bactérias. A gente não come aquele X porcaria, aquilo não vai descer com água, líquido, saliva. Essa matéria úmida toda, com bastante líquido, vai acabar penetrando aqui uma parte. E a ideia é o quê? Se tiver algum antígeno, ele vai ser carreado aqui e você já vai dar um sinal. Aí você já vai começar a dar um alerta, né, uma resposta de defesa, tá? Para que nada penetre mais para baixo. Nada entre nos tecidos propriamente ditos. Aqui, e aquilo era um desenho, agora a dura realidade. Olha aqui que linda, epitélio certificado pavimentoso. Gente, eu ponho isso aqui numa prova para vocês sabem. Isso aqui é epitélio certificado pavimentoso não queratinizado, tá lindo. Bem como vocês conhecem, tá? Sem mistério. E aqui, ó, tá vendo que tem um redondo? Esses redondos são os nossos nódulos linfáticos. E aqui, ó, é a cripta. Ah, mas não dá para ver direito, professora. Bom, veja bem, ele pegou o corte quase certinho na cripta, né? Ela é longa e ramificadinha. Aqui ainda tem epitélio, ó. É que não ficou num ângulo muito, muito, muito bonito. Mas ainda assim ele publicou. Então era uma das fotos boas que ele conseguiu, tá? Isso aqui é a cara de uma tonsila palatina. Tá bom? Olha aqui. Azul seria conjuntivo frouxo, professora? É que ele fez uma coloração toda estranha, né? Eu não sei bem. Isso aqui, pra mim, ele não é muito frouxo, não. Provavelmente ele tá colorando justamente fibras colágenas. Por isso que ele ficou azulzinho, um corante específico da fibra colágena, eu acho. Tá? Eu não tenho o nome dela. Então, você tem fibra colágena não muito organizada. É uma coisa de denso não modelado, tá? Aqui ele é frouxo, aqui ele é frouxo, tá vendo? Aqui é conjuntivo também, né? Logo abaixo do epitélio, certo? Esse aqui é um conjuntivo frouxo. Aqui ele é denso não modelado. Repara, aqui eu também tenho um pouco desse azul. Eu devo ter fibras colágenas aqui também, frouxinhas, dando uma sustentada nessa região. Tá? Entendi. Tudo bem? Beleza. Mudando de tonsila, de palatina para lingual. Só que a gente vai aproveitar o desenho. Olha aqui. As tonsilas... Bom, vamos lá, vamos por partes. As tonsilas linguais, adivinha onde é que elas ficam? Na língua, óbvio. Tá? Mas em que região da língua, caramba? Não é no corpo. Não é na parte solta da língua, aquela parte que criança mal educada mostra para a professora. Não, essa não. As tonsilas linguais ficam no que a gente chama de raiz da língua, que é um terço posterior. Tá vendo? Tem 2 terços aqui e 1 terço para lá. O terço posterior é chamado de raiz da língua, que é a parte realmente bem ancorada, que não é solta da língua, tá? Tá vendo que aqui por cima você vê um monte de protuberânciazinhas? Todas elas são por baixo, né? Você tem as tonsilas linguais. Cada uma seria uma tonsila. Obviamente recoberta por tecido epitelial, certificado pavimentoso, tá? Então, aqui é que ficam as tuas tonsilas. E eu gosto desse desenho, porque olha aqui, de novo, você tem a localização das amígdalas, das tonsilas palatinas. Olha aqui, tonsila palatina seccionada, e aqui é outra inteirinha, tá? Isso aqui é epiglote, né? Aquilo que impede que a gente aspire alguma coisa que a gente deveria engolir. Então, arroz, migalha de pão, líquido, né? Quando vai para o lado errado é porque passou pela epiglote, aí você tem um acesso de tosse para tirar o sistema respiratório. O que normalmente evita que algo entre no sistema respiratório é a epiglote que vai fechar. Bem, só para lembrar, assim, vocês não lembram muito bem. Desculpa. Isso aqui é o corpo da língua. Ok, e as tuas tonsilas linguais estão aqui. São as mais numerosas dos 3 tipos, tá? Ficam na base da língua, como eu estou falando, base ou raiz da língua, tanto faz.
As criptas, gente, tá chegando aqui, mano. As criptas são mais curtinhas e menos ramificadas do que as palatinas, tá? E elas são separadas da musculatura da língua por glândulas, na maioria glândulas mucosas, tá? Mas é a mesma estrutura, é de novo o epitélio da língua e abaixo você tem os nódulos linfáticos. Tudo bem? Tonsila lingual, tranquilo? E por fim, amém, Senhor, a nossa uma única tonsila faringeana. Então, só para relembrar, ela fica aqui, na região do sistema mais respiratório, tá? Porque você engole aqui. Então, a ideia, a não ser que você se engasgue muito, aí sai pelo nariz, né? Porque já se engasgou, principalmente com Coca-Cola, o desastre é feio, né? Sobe aquele gás, é aquela caca, e acaba que sai pelo nariz, porque sobe. Sobe aqui, tá? Mas a ideia da tonsila faríngea é ficar no caminho só do ar, tá? Então, ela é do sistema mais respiratório. É aqui para baixo que você tem a palatina e aqui as linguais. Assim, aproveitando esse desenho. A língua, ela é aqui, e aqui é mais a raiz dela, é meio deitadinha. Esse desenho aqui, ela planificou um pouco a nossa língua, tá? Ela é mais deitada, ela é mais assim, curvadinha, tá bom? Essa parte da raiz, ela já é mais ali na descida, mas para a gente enxergar, ele deu uma planificada, e ainda mais a epigótica, ó, ela não é reta na língua, ela desce. Então, isso aqui é uma visão um pouco mais anatômica de toda essa história, tá bom? Então, a tonsila faringeana é a menorzinha de todas, fica na porção superior-posterior da faringe, aqui em cima. É composta também por pregas da mucosa, tá vendo? Ela tem preguinhos, ó, ela não é lisa, ela tem pregas aqui, tá? E é recoberta agora por epitélio respiratório. Ai, Jesus, o que é um epitélio respiratório? Calma, vocês conhecem. É epitélio pseudo-frutificado, ciliar com células caliciformes. Esse é o epitélio respiratório. Que está aqui, ó, epitélio pseudo-frutificado, ciliar com células caliciformes, é o epitélio respiratório. Abaixo dele, você está vendo o teu centro germinativo, né, o teu nódulo linfático, tecido linfóide, na tua tonsila faringeana, ok? É um tecido linfóide difuso e os seus nódulos, sem criptas. Aqui você não tem criptas, ele é só com essas pregas da própria mucosa, não tem aquelas criptas profundas, tá? E a tonsila faringeana é muito mais bem desenvolvida só em crianças. Crianças, quer dizer, crianças pequenas, não, crianças. Tá? A gente tem em adultos também, mas ela é menorzinha. Tudo bem? Obrigada pela audiência. Vocês têm dúvidas? Posso desligar, então?